Salve, salve! Estamos ao vivo, finalmente, depois de tanto tempo, né, Lidney? Até que fim, Saudade, né, cara? Né? Tá de férias, pô. Preciso também. Rapaz, umas férias longas do cara. Foi porra nenhuma. Teve uma onda aí que o pessoal ficando reclamando de janeiro longo. Que, pra mim passou muito rápido. Pra mim, não, podia ficar mais um mês de janeiro aí, que eu tô de boa. Minhas contas não me permitem, não. Mas finalmente estamos de volta aqui no nosso podcast Papo Fechado, nova temporada 2023. E a gente começou muito bem a primeira temporada com o Cosmo, né? Nosso amigo jornalista da TVT. A gente começou muito bem a temporada 2022 com o Rafael Spaca, falando sobre Trapalhões, um assunto mais descontraído. E esse ano, ó o shopping aí. E agora também, de forma até descontraída, mais um assunto um pouco mais sério. A gente está com o Dinailton aqui, a gente está com o Rit, são presidentes do Sindicato dos Servidores de São Bernardo. E aí, boa noite. E do Sindicato de Diadema, então obrigado aí por terem aceitado o nosso convite inicialmente. Tamo aí, né? Esses caras aí fazendo história aí no sindicalismo aqui do ABC, ó. E hoje estamos aqui com essas duas feras aí. E o Hit, além de tudo, ele é forrozeiro, toca forró também. Ah, forró Mulango Dengo, já vamos fazer, forró Mulango Dengo. E o Dinailton engana achando que dança. Eu danço, ele canta, eu danço. Um canta bem, outro dança. Né? Porque minha camiseta aqui, ó, já é do forró já, então... A gente vai ter... Já entrevistamos a Janaína, né? Janaína Pereira, entrevistamos o trio Dona Zefa. Do Bicho de Pé, Nanda Guedes, que tem um projeto incrível, que é o Forró de Minas, lá em São Paulo. E o Santano Cantador Santano também. Cantador, meu primo, inclusive. Santano, um abração aí pra você. É meu primo. Já conversou sobre isso já. Tu nunca cantou? Não tem talento, não. Aquelas histórias de quarta geração, só de primo. Mas se eu tinha trazido violão. Se até quem não é no Nordeste imagina quem é. Mas antes da gente começar pra valer nossa conversa aqui, primeiramente agradecer os estúdios Gravacim, pedir pro Stefferson colocar o logo de vocês aqui, por favor. Aqui, ó, Estúdio Gravacim, né? Você que quer fazer seu podcast, quer gravar uma videoaula, quer fazer qualquer trabalho aí no audiovisual, @Gravacim no Instagram, né? Agradecer também ao pessoal do Mundo Livre Bar. O Tchê tá devendo umas brejas pra gente, né? Precisa dar uma recheada nessa mesa aqui. Sim. Mas também Mundo Livre, super parceiro da gente. Mandar um abraço pro Tchê e pro Dani, né? São grandes amigos nossos. E agora vamos começar. Antes já... Tá fechado mesmo o bar aqui. Calma aí. Assim, eu vim sabendo que a gente ia falar de bar fechado, achei que ia ter uma geladeira de cachaça pra não sair daqui bêbado do olho. Você nem bebe. Não importa, todo mundo pra casa. Eu não confio em pessoas que não bebem. Muito bem lembrado, agradecer o pessoal da TVT pela parceria. A gente espera aí que em 2023 a parceria seja mais forte. Você que tá vendo a gente aí a partir de quarta-feira, né? E muito breve a gente vai começar a fazer a transmissão novamente de forma simultânea entre a TVT e o nosso canal do podcast Bar Fechado. E agora vamos mandar um abraço para o Tarcísio também, né? Um grande abraço para você, Tarcísio. Eu vou... Se espirrar, né? Se espirrar, saúde, viu, Tarcísio? Abraço, Tarcísio. Esse nome aí não é um nome muito legal, não, né? Atualmente. É um nome maravilhoso. Não deve estar fácil chamar Tarcísio. Mas ainda bem que é século, é século. Um compensa o outro, né? Um compensa o outro. Eu preciso começar. Dinailton é o presidente do Sindicato de Servidores de São Bernardo, né? O Sindserv. O RIT, Sindicato de Servidores de Diadema, ou Sindema. A gente até colocou na descrição, são dois sindicatos que são da mesma categoria, mas hoje enfrentam uma realidade completamente diferente, né? Em Diadema a gente tem um governo progressista, um governo alinhado com essa nova ideia de Brasil, né, que a população voltou para nossa felicidade a ter. Em São Bernardo a gente tem um prefeito que a gente até achou que ele seria minimamente progressista quando criticou o governo federal na época da pandemia, falou, um alento, né? Pelo menos isso, mas aí chegou na eleição e viu que o interesse politiqueiro, para usar um termo bem popular, ele prevaleceu. Quais são os desafios, vocês dois, começar pelo Dina, de administrarem sindicatos de categorias iguais, mas com realidades tão diferentes na nossa região?
Primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou de Nailton. Claro. Para vocês que estão me vendo, esse cara aqui desse lado bonito, do outro maravilhoso, né? E humilde. E assim vai. Eu sou professor da rede pública municipal daqui de São Bernardo do Inclusive, Campo. os dois são professores. Nós somos professores. Ele é contador de história, eu sou pedagogo. Eu sou- É isso mesmo, é Aí- isso aí. E hoje estou numa função que às vezes é um pouquinho ingrata, né? Hoje eu estava até lendo um grupo, Hit, e aí tinha uma pessoa dizendo que vai se desfiliar porque talvez o governo vai dar abaixo da expectativa dela. Aí eu disse, poxa, olha como nós somos reconhecidos, né? Ao invés de dizer, eu vou lá dar um cascudo na cabeça de Orlando porque ele não está me respeitando enquanto trabalhador, não. Vou me desfiliar se o governo der só isso. E aí, nós temos um grande problema. Nós temos, porque RIT está lá em Diadema, RIT não é governo, RIT é sindicato, né? Eu Exatamente. estou aqui em São Bernardo, que tem um governo que é a nossa oposição. E aí, muito oportunista, digamos assim, né? Ele vê o que o cenário toca. No momento que Bolsonaro estava fazendo merda em cima de merda, só cagadas, ele vinha e criticava. Falava da vacina, falava disso, Do negacionismo. negacionismo, isso, aquilo, outro, e esqueceu que ele fazia arminha, né? Sim. Para a primeira candidatura de Bolsonaro. E aí, Exatamente. agora que a gente achou que, poxa, o cara criticou tanto Bolsonaro, então vamos. A princípio, a gente não precisa apoiar direto Lula, mas segundo turno, não tem o que apoiar Bolsonaro. O que ele faz? Vai novamente apoiar Bolsonaro para mostrar que ele é bolsonarista e que ele não tem um caráter de político que pensa no povo. A mesma coisa de Bolsonaro é Orlando. A diferença é que de forma mais polida, digamos assim, né? Não Sim. tem aquela coragem de chegar e falar um monte de... Não que não coisa. pense como, né? Mas age. Não fala, mas age. Mas age, né? Porque nós, servidores de São Bernardo do Campo, estamos passando por a maior fase de perrengue financeiro. Primeira vez na nossa história que estamos recebendo, nós professores, estamos recebendo menos que o piso nacional. Olha que legal. Quando Marinho foi prefeito, a gente teve 22 dias de greve aqui e a greve resultou, antes já tinha aprovado o estatuto, que o estatuto deu um aumento bom para nós professores, e a greve resultou em quase 20% de aumento. De aumento, né? 19,68, número de ouro. E Marinho respeitou, sempre falando que o que faz acordo se cumpre, né? E não foi uma campanha fácil, não. Não foi uma aquela, campanha né? fácil. A gente tinha várias campanhas estouradas, bancários e servidores de São Bernardo, que não saiu com um resultado positivo, mas Sim. a POS saiu com um resultado negativo. Diadema, naquele período, não foi um resultado tão positivo. Santo André foi um resultado ruim. E a gente saiu com um resultado positivo. No Frigir dos Ovos, o resultado foi positivo. Já Orlando chegou cheio de arrogo, disse que ia ser melhor para os servidores. E de lá para cá, só ladeira abaixo. Tirada de direito em cima de tirada de direito. E o pior de tudo isso não é para nós, servidores públicos. Porque eu sei que uma hora ele vai passar. Sim. E aí, nós vamos nos preparar. Antes dele passar, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Sim. Porque a gente não vai poder ficar aqui a ver navios, vendo o nosso salário reduzir, vendo o nosso poder aquisitivo reduzir, e dizer que Orlando é lindo, maravilhoso, ele vai embora assim. Ainda Até porque não é. não é. E não vai acontecer desse jeito. E aí, a gente ter um governante que não pensa no povo, que reduz salário de professor, reduz salário de trabalhadores em geral, com as reformas de previdência, tudo isso. Tive que fazer greve de fome, Lidner. E Aqui, né? aqui, e ele não reconheceu a necessidade de mostrar. E uma greve de fome é uma coisa extrema, né? Sim. A gente não faz porque a gente acha bonito, a gente faz porque não tem mais meio. Do tamanho da... Não tinha Aham. nenhuma abertura Não de tinha diálogo. nem abertura de diálogo, não tinha nada, e ele estava tirando direito, tirando prato da mesa do trabalhador. E agora vem nesse fim de mandato dessa forma, com o mesmo arrogo. Ano passado foi um ano que ele sinalizou que ia fazer uma negociação boa, chegou no final do ano, achou que todos os servidores tinham cara de palhaço, né? Porque para vir no final do ano dizer, ó, tudo isso que a gente tinha falado não vai dar para fazer nada. E aí a gente está iniciando a campanha salarial esse ano, que a tônica tem que ser essa. E temos sinais diferentes. Porém,
lá em Diadema, Felipe também é chefe, né? E aí, Rit, chora aí, Rit, pra gente ouvir um Patrão pouquinho. é patrão, né, Rit? Não, patrão, a gente, né, não só, né, a partir dessa gestão, que eu estou como presidente do sindicato, vou apresentar também sou professor de História na Rede Municipal de São Paulo e professor de Fundi 1 em Diadema. Ele é Também corajoso, sou pedagogo viu? também. Ó. Comecei minha trajetória com criança de todas as idades, até creche. Digo que eu já troquei muita fralda nessa vida. Dino Já também, ganhei, Dino né? também, Já né? paguei muito minhas contas trocando fralda e tenho muito orgulho dessa profissão aí, que é a que eu escolhi. E há algum tempo estou nessa tarefa de ser sindicalista, né? De assumir uma tarefa sindical, mais precisamente há 5 anos. Né, vim compor a gestão anterior para cuidar da formação e da comunicação, e nesse último processo saí como presidente e tenho, né, feito esse desafio num contexto nacional que desde 2017 é muito ruim, né? A reforma trabalhista ela é um marco, né, para todos os trabalhadores desse país, um marco ruim, né, negativo, acho que principalmente para o movimento sindical, né, a gente teve aí né, a retirada do imposto sindical, né, a gente pega a própria CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, perdeu mais de 90% de todo o recurso que tinha, né, lá no nosso sindicato, por Fazer exemplo. luta não é barato, né? Não é barato, 56% do orçamento. Então isso asfixia, né, que a ideia é justamente essa, a organização dos trabalhadores, né, capacidade do trabalhador de poder se mobilizar, se movimentar, de organizar a categoria. Então a gente vem desse reflexo, né, de 2017, que foi muito ruim. A própria reforma da Previdência também atingiu a classe trabalhadora de maneira muito significativa. Acho que a gente sente isso no município, nos institutos próprios também, né? Todos os institutos próprios estão ameaçados, né? Da questão do financiamento mesmo, capacidade das prefeituras de conseguirem inclusive pagar, né, os institutos, né, muitos dão calote, inclusive, né, acabam optando por fazer outra coisa com recurso público, e isso gera um ambiente de bastante dificuldade, né? Como se isso não bastasse, o nosso ex-ministro da Economia, o Guedes, né, nesse período ainda, numa reunião fatídica... Nosso não, seu. Graças a Deus, agora é conselheiro aqui do estado do Tarcísio, né? Quando a gente achou que ia se livrar de maneira definitiva, ele tá de volta aí atacando. Ele falou que já tinha colocado a granada no bolso do inimigo. Isso pra gente do movimento sindical, de Neilton se lembra disso, ficou muito marcado, porque o inimigo éramos nós, né? Servidores públicos, que durante a pandemia, além de enfrentar a pandemia na linha de frente, a gente é a categoria que tem toda a saúde, a segurança pública, e quem foi que efetivamente, né, salvou vidas, né, fez o combate, né, em Diadema, a gente sentia os trabalhadores exaustos, né, psicológico e fisicamente, né, porque também estavam ali arriscando suas vidas, foi um período muito difícil. A gente fazia, lembro do jornalista lá do sindicato, do Cadu, ele falou, olha, eu gosto muito de trabalhar aí com vocês, agradeço, mas tem sido muito difícil escrever tanta nota de falecimento, porque durante o período da pandemia, muitos servidores perderam a vida aí na linha de frente. Então, já ainda no bojo dessa situação toda, a gente teve a aprovação dessa lei, que é a do Guedes, a Lei 173, que congelou, né, o salário dos servidores públicos no país inteiro, né, até 2021. A gente ficou sob efeito, congelou, além disso, biênios, né, quarta parte, e também não poderiam haver novas contratações. Então, a gente, além de segurar, né, a peteca durante todo esse processo, a gente foi atacado por esse governo, né, do Bolsonaro, mas também já desde que o golpe da presidenta Dilma, né, em 2016, que o Temer assumiu, a classe dominante tem colocado o trabalhador num lugar onde a gente já não via há muito tempo e achou que a gente nunca mais estaria, né? Com que certeza. que é nesse lugar mesmo de que a gente trabalha horas e horas e horas, né? Toda a nossa força de trabalho é dedicada e quando a gente termina nenhum, né? o salário, a gente não consegue sustentar nossas famílias, né? Você pegar a base mesmo do funcionalismo público em Diadema e a maior parte de todo o país ganha, né,
em média, aí, menos de 2 salários mínimos. Então, se aplica isso à realidade de São Bernardo ou à de Diadema, a gente sabe que não dá para pagar o aluguel, não dá para se alimentar, não dá para vestir, não dá para aquilo que são os direitos básicos, né? Uhum. Então, não é uma realidade apenas do serviço público, acho que é uma realidade de toda a classe trabalhadora que acho que esse é o maior desafio agora, nesse novo momento que a gente está vivendo no Brasil, que é superar isso, é que a classe trabalhadora consiga, com que o seu trabalho, né, com a mais-valia, né, com aquilo que ele produz, sobreviver, né? Sim. Sobreviver, manter a sua família de maneira digna, né? E Com garantir certeza. direitos básicos. Acho que esse é o maior desafio. Acho que- Com acho certeza. que- Deixa eu só, antes Aí, do... antes de vocês Não, rapidinho. dois... Só preciso dar Ah, uma moralzinha pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, né? Eu fico de olho direto no... Cosmo já tá aí? Já... Não, ainda não. Ainda Porra. não, mas eu... Como que pode? Ele deve estar assistindo, mas não se manifestou ainda. Cosmo, para mim, era do Cavaleiros do Zodíaco. Vocês lembram disso? Eu Beijão, sou dessa Cosmo. geração. Só mandar um abraço pro Luiz Jordainho, o Yasuki, a Angelina, a Joana Dark, Juliana Furlan e a Flávia May, que falou que não precisou faltar na faculdade hoje, né? E pedir para você que está assistindo a gente, quer deixar uma pergunta aí para os meninos, por favor, né? Deixe sua pergunta que a gente lê aqui no ar. Vai aí, Dina, você não ia falar? Sobre essa questão do trabalhador, né? Que a gente tem duas visões de trabalhadores. Que nós estamos com um governo progressista, nós estamos com um governo com tendência de esquerda, mas nós estamos com um governo que nem sempre vê o funcionário público como deveria ver. A gente vem passando uns perrengues aí, em Diadema tem sido os últimos focos, né? Justamente por causa disso, que acontece alguns detalhes com o funcionário público, porque muitas vezes vem aquela concepção de que serviço público é trabalhador que fica ali escorado, né? Servidor Sim. público não está para fazer o melhor, que está ali só para ficar tomando café e batendo carimbo. Inclusive, se vocês quiserem café, tem, viu? Tem? Tem mesmo. Não, E aí, nós temos que ter muito cuidado com o nosso governo, porque Sim. tenho orgulho de ter Lula como presidente, temos que ter muito cuidado com as ações que vão tomar, porque às vezes pensa no trabalhador em geral, mas não vê o servidor público como um trabalhador também. E aí, a gente tem que ter muita atenção nas movimentações de legislação, muita atenção no que vai fazer, como que vai fazer o acesso aos serviços públicos, né? A Caixa Econômica, Sim. ao Banco do Brasil, às prefeituras, porque às vezes vai tirando o acesso mais democrático que tem, que é o concurso público, e vai colocando outros meios, as OS da vida, as terceirizações veladas, que destroem a vinculação da comunidade com aquele serviço. a gente vai chegar aí, Dina. Eu queria falar antes. Coisa que você falou, acho que é bem importante. As pessoas falam sobre direitos sociais, né? Direitos sociais que estejam a serviço da população, mas às vezes não entende que para o direito social chegar nessa população precisa de pessoas trabalhando, Sim. né, para que se efetive isso. Quando a gente fala de um direito social como educação, como saúde, né, as pessoas não imaginam, não pensam, né, que existe alguém ali que para aplicar aquilo. E para aplicar, tem que aplicar da melhor forma, de uma forma, né, no mínimo, né, com a razoabilidade, onde as pessoas sejam bem atendidas, onde o servidor seja bem remunerado. Essas coisas não é um sonho, né? A gente tem que buscar elas. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. O Diese sempre faz um levantamento sobre as greves que acontecem, né? Ano passado, 2022, foi o ano dos 4 anos de mandato dele, foi onde teve mais greves no Brasil, 663 greves. E, né, porque o pessoal fala muito assim, o movimento sindical também não faz mais nada, tal, né? 80% dessas greves eram de pautas defensivas. Então, de retirada de direitos, né? Não era propositiva, que estava pedindo um aumento, era de retirar o direito, inclusive, da classe trabalhadora. E o engraçado é que 70% deles era do funcionalismo público.
e a maioria nos municípios, né? Que é onde a política, que a gente às vezes não vincula isso, né? O que acontece, a gente fala muito do prefeito, da prefeita da cidade, mas às vezes não vincula isso com o governo federal, né? Então é onde se aplica, né, a derrota de uma política pública, começa ali no município, né? Como é que vocês ficaram nesse contexto aí de lutas durante, não, fora a pandemia, mas com esse governo com tanto ataque ao funcionalismo? Vocês tiveram em processo de greve? Como é que foi esses 4 anos aí desse governo? Nós tivemos ano passado. Ano passado movimentamos bem o ABC, viu? Fizeram muita baguncinha, Bagunça não, a gente organizou o negócio. Ano passado foi um ano onde a gente sai de uma pandemia, né? Sabe, passarinho preso na gaiola? Rapaz, a inflação gigante. Sim. Servidores com salários congelados e todos os prefeitos propondo reajustes muito aquém da inflação. E com a boca cheia, né? E com os cofres cheios, né? Porque o dinheiro ficou, principalmente na educação, muito dinheiro, né? Inclusive teve sobra do Fundeb em várias cidades. E isso fez com que, claro, né, a gente, enquanto sindicato, mas enquanto categoria, né, na impossibilidade de ter a nossa pauta atendida, e mesmo a de reposição, né? Houve um tempo em que reposição da inflação era entendida como um direito do trabalhador, né? Parece que os gestores esqueceram um pouco essa regra, mesmo os gestores progressistas, né? Uhum. E mesmo você tendo a possibilidade aí, dentro da lei de responsabilidade fiscal do município arcar, não foi o que aconteceu aqui. Acho que Diadema não aconteceu, São Bernardo também. São Bernardo tem um negócio chamado falta de vergonha na cara para quem gera essa cidade. Porque, Rit, lá em Diadema a gente tem um problema com ali a lei de responsabilidade fiscal, né? Que vocês já atingiram 54%. Lá hoje não temos mais, não né? Tem hoje, mais, o último que saiu publicado, 39%. Nossa, que diferença. Abaixou bastante, né? Depois da pandemia. Morreu Esse foi um dos motivos que fez a gente fazer uma paralisação lá em maio, dia 19, uma paralisação de campanha salarial. Acho que a gente fez mais ou menos o mesmo período aqui, né? Santo André também, São Bernardo, nas nossas campanhas salariais no primeiro semestre, que a gente vinha desse arroxo, desse período de congelamento. A inflação realmente foi o período que mais cresceu, e não houve na mesa a proposta que satisfazesse a categoria, né? Porque a gente, enquanto dirigente sindical, não decide nada, né? Quem decide são a categoria, em assembleia específica de campanha salarial, que vai avaliar qualquer proposta. A gente negocia, a gente senta na mesa, negocia, né? O DIEESE é um parceiro que a gente utiliza para poder entender os números, para poder usar daquilo que é produzido de ciência, para poder, né, do estudo do orçamento da cidade, para poder apresentar e para defender que é possível, sim, e é necessário, né, a reposição da inflação, porque você tem uma política de valorização real do servidor público, mas também do serviço público da cidade, né? Porque se você não valoriza o servidor, você precariza todo o atendimento para a população, né? Então a gente teve sim alguns embates aí em Diadema nós tivemos com o governo municipal, foi necessário paralisar, a gente até decretou inclusive uma greve na Câmara, porque naquele episódio da paralisação no dia 19 o governo se negou a atender a categoria, a Câmara estava lotada, assim, o movimento, eu falo que os servidores públicos em Diadema são um movimento social organizado maior que tem a cidade, né? Você não tem nenhum outro movimento social organizado do tamanho dos servidores públicos na cidade. E quando eles, né, quando o servidor público está convencido de que seus direitos não estão sendo né, atendidos, né, que aquilo que é o mínimo, principalmente do que se espera, inclusive, de um governo progressista, né, que essa é um pouco da pauta que chamou essa entrevista, ele vai para a rua com muita disposição, ocupa a Câmara como aconteceu lá. E depois que a gente deflagrou a greve, então, na sessão da Câmara, o governo chamou para conversar.
E aí a gente começou a avançar numa outra proposta. A Essa é um pouco de paralisação, diferença que vocês têm daqui, né? sim, a paralisação ela é a arma do diálogo. Você fala que vai paralisar, o gestor já quer chamar para conversa já. É impressionante, Aqui é cara. assim também, Dina? A sacanagem é que Diadema, quando começou o período de greve, eu tava de Covid. Eu doido para estar junto, para a gente estar lá atiçando o povo, mas a Covid me pegou. E depois de vacinado, tudo, eu tive que ficar de molho alguns dias. Mas quando o Hit fala dessas movimentações, e Diadema é referência para nós, servidores públicos, eu digo que no estado de São Paulo. Porque Diadema já tem um histórico de luta, a cidade de Diadema, ela tem uma construção grande aí no campo progressista, né? Uhum. Coincidentemente, é a cidade que mais teve governo do PT, né? Exatamente. E aí, aqui em São Bernardo do Campo, a gente tem algumas dificuldades. Quando a gente fala de greve, de mobilizações grandes para colocar o povo na rua, nós temos motivos desde antes de Felipe entrar, quando Orlando já estava no primeiro mandato, a gente tinha motivo de ter parado a prefeitura aqui e nunca mais voltado a trabalhar. Desde lá até aqui. Porque é retirar de direito em cima de retirar de direito. Se tivéssemos um governo progressista, eu acredito que a gente já tinha feito um monte de A greve. relação seria Sim. outra. Já tinha derrubado o passo. Mas como a gente está num governo de direita, eu acredito que o pensamento das pessoas se eu fizer, esse filho Eu vou da ser mãe punido. vai querer me punir. Tem medo. Mas esse medo, ano passado, a gente quebrou. Ano passado foi lavagem de alma. Foi libertação da pandemia. A gente aqui em São Bernardo, a gente fez começou em janeiro, fevereiro. Dia 2 de fevereiro foi o primeiro trabalho, né? Coincidência, dia de já. Que aprova a pauta, né, da campanha salarial. Sim. A gente fez uma assembleia no Paço, em torno de 1.000 pessoas à noite. Tu estava presente? Sim. Uma assembleia bonita, a gente não tinha a esperança que seriam tantas pessoas. Aprovou a pauta e a partir dali começou a pau no gato, né? Toda semana, até o dia 8 de maio, se não me engano, que a gente fez um dia de greve aqui também, um dia de paralisação dos serviços públicos. Juntou mais de 3.000 pessoas nesse centro de São Bernardo do Campo. Por isso que foi lavagem de alma. E esse ano, temos de tudo para ter uma greve bem maior. E, sinceramente, eu, quanto sindicalista, eu gosto de greve. Eu gosto de greve. Se tem um negócio que me deixa assim atiçado, é greve. Eu tô morrendo de saudade de fazer uma greve. Desde 2016 a gente não faz. Mas eu sempre Agora vai ficar mais difícil. Minha torcida... Ou mais fácil, né? Minha Rita não vai gostar. Mas minha torcida sempre... da Rita mesmo. Minha torcida sempre é que aconteça nas cidades como aconteceu em Diadema ano passado. Como eu acredito que aconteça na Caixa agora. Sim. Com Rita presidenta. Inclusive, eu vou falar sobre isso. Por quê? Quando a gente tem um governo que dialoga, sindicalista não vai precisar fazer greve e o governo não vai precisar punir a população com fechamentos de próprios públicos. E eu gosto de fazer a greve, porque eu gosto da folia, eu gosto de estar junto com o pessoal e é um ânimo diferente quando a gente está no movimento de greve, né? Mas eu odeio quando temos que parar os nossos serviços, porque eu prestei concurso público para quê? Para ver criança, para limpar trocentas fraldas se necessário, para alfabetizar 1.000 crianças ali. E quando passa um dia sem ir para uma escola, eu, professor de Nailton, e aí tem o GCM, tem o auxiliar de enfermagem, tem o pessoal que trabalha na limpeza urbana, tem todos esses serviços. Quando a gente passa um dia sem fazer o nosso serviço, é um prejuízo absurdo para a gente. Exatamente. Porque eu vou ter que retomar meu trabalho da estaca zero às vezes. E aí, minha vontade é que não tenha greve nunca. Mas quando a gente tem um chefe que não dialoga, aí tem que ser pau no gato. É o único diálogo. Eu quero que, bem de coração, e aí Orlando, que você negocie, converse com a categoria, pague o piso salarial do magistério e faça a reposição dos servidores. Você já está devendo mais de 40% para a gente. Pensa aí no que pode pagar, no que pode repor, vamos falar aí para o prefeito, né? Cumprir seu papel institucional. Não é nada diferente. Não. Inclusive, o prefeito Rolando Morando... e o detalhe... exatamente. O dinheiro é nosso, quando né? o Hit falou aqui que já chegou a 39% em Diadema dos gastos com o pessoal, a gente está chegando a 28% com gasto de pessoal aqui. Nosso limite
prudencial é 51 e o limite Absoluto. 54. E a gente está gastando 28%. A gente podia triplicar o salário dos Essa servidores. É a chamada responsabilidade fiscal? É irresponsabilidade, porque se ele está gastando 28%, temos um grande problema aí. Que o município, ele é investimento em estrutura, ele tem a estrutura própria, os próprios municipais, e o maior investimento é em pessoas. Porque o prédio sozinho não faz nada, a viatura sozinha não vai para a rua, o giz sozinho não escreve na lousa, então tem que ter professor, tem que ter guarda, tem que ter auxiliar administrativo, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro. E se estamos gastando só 28% do recurso do município com o pessoal, isso mostra que os serviços não estão sendo aplicados. Exatamente. E quem está sendo prejudicado, sabe quem é? É o pessoal que mora lá no Cafezal, que está tendo risco de perder sua casa. É o pessoal que mora na Vila São Pedro, que foi desapropriado. É o pessoal que mora lá no Areião, que perdeu suas casas. O pessoal que mora ali no acampamento dos engenheiros também, que Exatamente. tem um monte de desapropriação. E muitas vezes perde por irresponsabilidade. Nós temos a habitação aqui em São Bernardo do Campo, que tinham programas de habitação quando Marinho estava sendo prefeito. Os apartamentos que foram entregues agora, nenhum foi planejado pelo governo Orlando Morando. O Lula tem falado muito nessa linha, né? Que ele fala quando que não adianta ter responsabilidade fiscal se você não tem justiça social, né? Exatamente. E o mercado apavora, Nossa, que absurdo, né? Essa é sempre né? Tem falado, insistido muito nisso. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar, desculpa cortar vocês, que o Janeiro, eu acho que ele foi cirúrgico no que ele disse. Eu vou dar um exemplo para vocês, inclusive sobre a Caixa. Em 2003, quando o Lula começou o seu primeiro mandato como presidente, a Caixa tinha 54 mil empregados. A gente não tinha Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa já era um banco de referência em habitação, mas não tinha Minha Casa Minha Vida. Ainda não tinha o PAC, ainda não tinha um FIES estruturado como ele foi, né? Inclusive com fundo garantidor, inclusive com a falta, com a não obrigatoriedade de apresentar o fiador durante o governo. Então não tinha todos esses programas que acabaram virando marca do governo Lula. Ao longo do tempo, a Caixa começou a contratar até que em 2015 a Caixa chegou a 104 mil empregados. Eu posso garantir que todo mundo trabalhando, pelo menos a grande maioria trabalhando muito, né? Porque a Caixa ela foi utilizada pelo governo Lula e pelo governo Dilma como um agente para fazer a melhoria da população brasileira. Nas prefeituras é a mesma coisa, né? A minha ex-companheira, a Simone, inclusive beijão para você, viu, Simone? Ela ficou doente tem alguns meses e a risada maliciosa. É o amor. O amor está no ar. Toda vez que eu encontro ele, ele tá com a ex-companheira. Os caras queimando meu filme aqui. A gente se vê pouco, então. A gente precisa se ver mais. Mas ela ficou doente tem pouco tempo e ela precisou ir na UPA. Ela ficou quase 6 horas para ser atendida na UPA. A UPA lotada, com poucos enfermeiros, com poucos médicos, com poucos atendentes. Então, não é só... obviamente que os salários estão defasados. Eu acho que essa lei de congelamento do salário dos servidores é uma grande mostra do crime que foi cometido pelos servidores nos diversos níveis, né, federal, estadual e municipal, mas a falta de concurso público, que inclusive... aquela PEC que o Temer fez logo quando deu o golpe na Dilma também, da de proibir concurso público, facilitar a terceirização, tudo isso precariza o atendimento público. Eu acho que é o nosso grande orgulho, né? A gente que é concursado, que a gente trabalha na coisa pública, eu numa empresa pública e vocês na administração direta, eu acho que o nosso grande orgulho é servir a população brasileira. Eu acho que isso também nos dói na questão salarial, porque a gente acabou tendo na Caixa também, não como vocês, mas a gente também teve muita dificuldade com defasagem de salário, e a gente sofre muito também nessa questão do atendimento à população. Você vê hoje nos próprios públicos, seja na escola, uma dificuldade maior na questão das matrículas, ou na questão de atendimento de uma criança com deficiência, você vai numa UPA, o atendimento é precarizado, você vai numa agência bancária que tinha 30 empregados, tinha 10 caixas, não tem. Então, acho que, de aí passar a bola para vocês também para falar a respeito, eu acho que nos dói muito isso também, mas né? Isso é um propósito de mercado, né, Hugo? Sim. Eu costumo falar nas nossas manifestações, porque aqui o nosso prefeito, o prefeito de São Bernardo do Campo,
ele é um empresário, ele é dono de mercados. E eu acho que ele resolveu fazer São Bernardo do Campo um grande mercado. Mas não é só São Bernardo do Campo que tem esse defeito. Olha lá em Itaberaba. A gente tá deixando de ser uma cidade do automóvel para ser de atacados, De né? atacados. Mas É atacarejos, né? É isso. E aí, a precarização de serviços. Precarização de serviços, porque, lógico, todo emprego é digno para o empregado, né? Mas quando a gente pensa no emprego industrial, é uma estrutura, quando a gente pensa no emprego no comércio, é outra. Sim. E aí vem a questão primeiro, apropriação indevida do que não é seu, achar que é seu e fazer daquilo uma mercadoria para você colocar na prateleira. Pegar uma grande prefeitura e achar que tudo ali, ó, é prateleiras para que eu venda. Quando a gente vê acontecer isso, Hugo, a UPA, São Bernardo do Campo tinha uma estrutura formidável de saúde. Várias UBS inauguradas, o sistema de UPA, o SAMU, que foi implementado aqui em São Bernardo do Campo, que não deixava as pessoas passarem necessidade. A farmácia popular, a farmácia da UPA, que era aberta 24 horas, uma das primeiras medidas do governo Orlando. Formidável, né? Aí, vamos falar um pouquinho. Pode falar da Rede Globo? Pode, então, inclusive. Ô, Globo, patrocina nós também, a gente não nega dinheiro de ninguém, não, viu? Na Globo, no dia 31 de dezembro, se não me engano, de 2016, ela passou uma matéria falando sobre o programa de educação profissionalizante de São Bernardo do Campo, que era modelo para o país. Uma matéria muito boa, falando das escolas que tinham esse programa, falando da inserção no mercado. E aí, o digníssimo atual prefeito, quando ele assume, a primeira coisa que ele faz? Cortar o programa. Corta as escolas de formação, de educação profissionalizante. E aí começa esse processo de sucatear. Por quê? Paro de contratar funcionários pelo concurso público, também não dou condição para a OS colocar todos os trabalhadores necessários, e aí quando o usuário vai lá, o que acontece? Ele não vai encontrar uma UPA legal. Quando o aluno vai na escola, não tem trabalhadores suficientes para encontrar. E aí, qual a forma de resolver esse problema? A mercadoria está ruim para mim, então põe lá que vai vender e alguém vai saber utilizar. Aí começa a contratar escolas terceirizadas, terceirização de escola para educação infantil, as creches conveniadas. Começa a contratar médicos PJ. Teve um período que veio reclamação para mim que era quarteirização de serviços aqui nas UPAs de São Bernardo do Campo. E aí teve um problema, que teve um dia que a gente chegou na UPA, tava gente saindo pelo ladrão e não tinha médico para atender. E o gerente da UPA com um problema, porque ele tinha, dentro da OS, X médicos para atender a UPA, ele não podia passar daquilo. Não podia chamar mais profissional para fazer hora extra. E aí tem OS que não pode resolver os problemas, tem isso que não pode resolver, e o principal produto que era para ser entregue à população não está sendo entregue, porque para ele, quanto mais sucateado, melhor. Porque aí, se a pessoa vai na UPA e não consegue um atendimento, ele vai fazer o quê? Vai ganhar R$ 1.200 por mês, pagar R$ 1.000 de plano de saúde e vai começar a ir no hospital para tentar ser atendido. Se vai numa escola, o teu filho não está tendo um bom atendimento, eu vou fazer o quê? Vou pegar metade do meu salário e pagar uma escola particular. Tá. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse negócio. Acho que muita gente às vezes não sabe o que é a OS. A OS são organizações sociais que trabalham dentro de um equipamento público. Então, por exemplo, você vai, dando o exemplo da UPA, você vai na UPA ou no UBS, nem todos os funcionários que estão ali são funcionários da prefeitura. São funcionários de uma fundação, né? Que é um OS, que presta serviço para esses equipamentos públicos, né? Qual o impacto disso na vida dos municípios? Por que é tão ruim um OS? Eu queria que vocês explicassem. Bom, eu vou nessa daí. Eu até fiquei da paralisação que falou do direito à greve. Eu falo lá, né? Ninguém quer fazer greve, né? Ninguém quer fazer paralisação, porque na verdade a gente faz porque é obrigado, né? O último instrumento que a classe trabalhadora tem para poder fazer valer os seus direitos, né? E inclusive é constitucional, né? Então, toda vez que a categoria aprova em assembleia e decide fazer uma paralisação,
a gente espera que seja respeitado o direito constitucional, né, daqueles trabalhadores de se organizar, de se mobilizar, de lutar pelos seus direitos e que os governos permitam que haja uma reposição, né? Estou falando isso um pouco porque recentemente em Diadema a gente teve um problema nesse sentido, né, e na pauta, igual você falou, Dinailton, numa pauta que era uma pauta de segurar, né? Que a gente tá mais pagoleiro, né? Do que faz muito tempo que a classe trabalhadora não avança em nada, né? Que a gente faz paralisação em movimento que é para segurar direitos, né? Aconteceu em Diadema, assim, um mês antes, né, da eleição mais importante da história das nossas vidas, né, a gente combatendo o fascismo, preocupado com isso, e infelizmente a prefeitura lançou um pacote, o decreto 8174, que retirava direito a tratamento de saúde do servidor e dos trabalhadores. A gente se organizou, mobilizou, precisamos fazer uma paralisação, aprovado em assembleia, publicado no Diário Regional, como manda o figurino, como né? manda a lei, né? Né? E mesmo assim, mesmo paralisamos, e mesmo havendo negociação, o governo recuando, né? E negociando com a categoria, negociando com o sindicato, a mudança no decreto e as alterações, assim que passou as eleições, anunciou o desconto de todos os trabalhadores, punindo os trabalhadores por se organizarem, por lutar, e mediante a um acordo ainda, é o tipo da coisa, né, é inadmissível, a gente viveu isso. Então, queria dizer, inclusive agradecer, viu, Dina? Vocês sempre estão parceiro com a gente lá do lado, de emprestar o carro de som para a gente poder fazer a caminhada na cidade, até dando força para a gente nas assembleias, nas plenárias. A gente sabe o quanto é importante ter companheiros do movimento sindical que entendem, né, que a luta do trabalhador ela vai para um campo que está para além, né, da política partidária. Sim, né? com certeza. Toda vez que a gente não mantém as instituições de organização dos trabalhadores, né, como instituições, né, que tem sobretudo, né, a sua tarefa de defesa da categoria, no nosso caso de defesa do serviço público, a gente perde a confiança dos trabalhadores, né? A gente perde a finalidade dessas instituições, e a gente vê aí muitos sindicatos desacreditados, né? A gente chama dos sindicatos pelegos, né? E sindicato pelego é o tipo de sindicato que a gente quer manter distância. Com Essa é certeza. uma da pauta que você falou. Eu quero falar disso, porque o que você está falando é de terceirização. Você falou para segurar, mas é de terceirização que você está falando. Terceirização é o câncer do serviço público desse país. Ô, Rit, deixa eu só fazer um parênteses nessa fala de Rit. Às vezes essa linguagem, às vezes, né, da OS e tal, as pessoas às vezes não compreendem o que é. Por isso que eu tô querendo falar, qual é o reflexo dessas OS ou dessa terceirização? Vou deixar a resposta com o Rit, essa daí é para os universitários, mas gostaria de falar em relação a essa questão do tratamento, a diferença. Rit fala uma coisa muito importante, que ele está brigando pela reposição. Vocês não sofrem a questão da falta injustificada. Sim, e aí, isso daí realmente nós não aqui, aconteceu. ano passado, conquistamos... uma forma de punir, né? Nós, ano passado, conquistamos esse direito de ter a falta justificada. O desconto vem, mas a falta é justificada, que pra gente tem também... Não prejudica reflexos na carreira, né? Isso, que se a falta for injustificada, a gente tem problemas na carreira. Nesse caso, ele começou a justificar a falta pelo direito constitucional de greve. Sim. E veja a diferença de um pensamento progressista. E aí, isso não é culpa nossa. Eu acredito que Orlando pode estar assistindo agora e aprendendo um pouquinho com o movimento sindical como é isso. Porque nós sabemos do direito que temos, sabemos que é um direito nosso, é tanto que a gente judicializa toda a falta justificada que temos. Mas o processo judicial no Brasil é um processo muito lento. Só correu rápido quando precisou prender Lula, né? Aí foi uma maravilha. Mas a não ser, é muito lento, e até que chegue, corra em todas as instâncias e a justiça reconheça o nosso direito de fazer greve. Já tem passado muito tempo. Já tem passado muito tempo e a gente perdeu algumas coisas e não vai ser reposta. E se for repor, aí é uma outra briga, porque vai ter que pagar com precatório, isso, aquilo, outro, 200 anos. E aí que a gente vê o recorte principal. Como é o tratamento de um governo com pensamento progressista. Vamos punir, e é grave. Porque meu amigo Felipe
com certeza ele vai repensar nessa situação e não vai discutir a reposição. Porque quando você não deixa repor, você está punindo o usuário. Você não está punindo um professor, você não está punindo o auxiliar administrativo ali, você está punindo o usuário. Sim, sim. E quando você deixa fazer a reposição, você vai colocar no 0 a 0. É tanto que São Paulo são 100 dias de reposição, né, Rit? 100 dias, Nossa senhora. Eu não consegui pagar todos eles Você é ainda. doido. Mas mesmo os 100 dias que nós fizemos lá de greve em defesa da vida foi garantido pelo pior prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, né, para poder fazer. Então a gente fica meio... Né, agora, recentemente em São Paulo, na cidade, o Sindicep do nosso camarada, né, dos nossos camaradas de São Paulo. Um abraço para João Gabriel, presidente. O maior Depois a gente tem sindicato que tomar uma cachaça com ele, hein? dos municipais aqui do país, né? Eles fizeram uma campanha salarial, junto com outros sindicatos também, que em São Paulo tem muitos sindicatos, com 6 datas de campanha salarial, de paralisação, e foi garantido para eles o direito à reposição. Então, quando a gente traz isso, é uma coisa grave do governo progressista. Sim. Mas é muito importante que eu diga aqui também, né, que existe, né, muitos avanços, né, na cidade de Diadema a partir do governo do Felipe, do qual a gente reconhece. Eu reconheço enquanto munícipe da cidade, reconheço enquanto trabalhador da prefeitura, reconheço enquanto presidente do sindicato, né? Por exemplo, no ano passado nós aprovamos uma lei que é uma referência, né, para o movimento sindical do país, que hoje está sendo discutido em âmbito nacional, inclusive, que é uma lei de mesa de negociação coletiva permanente, né? Que no ramo dos municipais pouquíssimas cidades têm, a gente foi buscar uma referência, e quando se estabeleceu a mesa com o governo Felipe, a gente conseguiu, né, num trabalho coletivo entre as partes, construir um texto, né, que inclusive definiu os atores dessa mesa, né, o secretário de governo, de finanças, do jurídico, os integrantes do sindicato, e aprovar ela na Câmara Municipal, né, de maneira unânime. Todos os vereadores entenderam a importância dessa lei. Então a gente reconhece que tem esse avanço. E tem avanços também no âmbito, né, do dia a dia na cidade, né? Quando você percebe, né, o abandono, né, do serviço público e dos espaços públicos né, nos 8 anos anteriores de governo Lauro Michels na cidade de Diadema, você percebe avanços, né, na maneira como é gerida a cidade, né? O cuidado com os próprios públicos, né? A maneira como se discute com a população a utilização desses recursos. Então, existem vários aspectos, claro, que a gente reconhece que hoje a cidade de Diadema avança, né, para um cenário muito melhor do que aquele que vivia, né? Em contrapartida, existem relações, né, difíceis, né, que essa fala que é o chefe, né, entre o gestor e a categoria dos trabalhadores públicos, né? E também é o papel do sindicato fazer a defesa dos trabalhadores nessa Saber relação. separar as coisas, né? O que é meu papel, o que é papel da gestão. Exatamente, até porque muitas mesas que a gente fez, igual fizemos negociação com a categoria dos GCPs, um plano de carreira, sabe, que eles esperavam há mais de 11 anos. Foi implantada recentemente no modo geral. Recentemente a própria 1/3 de jornada de formação dos professores. Então você tem avanços, né, que você considera, né? Mas você tem também outras questões, como é a própria terceirização, que a gente até fala e disputa, né, com o governo no sentido de dizer, você está errando, você fazendo por aí, a gente que é especialista, que é servidor público há 10, 20, 30 anos, que conhece essa cidade mesmo, que não fica aqui só de 4 em 4 anos, que a gente conhece a população de perto, sabe qual que é o funcionamento de cada um dos equipamentos dessa cidade, que se você optar por esse caminho, a gente sabe que vai dar errado, vai dar ruim. Sim. Nem sempre a decisão mais imediata, né, aquela que você toma ali para dar conta do governo, né, que você tem 2 anos, tem que fazer tudo até, né, tem uma matemática, né, que fazem, né, em cada uma das gestões, né, que impedem os gestores de fazer um plano a longo prazo, um plano de governo, e a gente tenta apontar os caminhos, né, porque esses erros, eles marcam a categoria e marcam a população, né. Com certeza. Um deles foi a opção lá em Diadema de ampliar, né, a gestão por parte da SPDM
SPDM, que é uma empresa, na verdade não é uma empresa, é uma UCIP, né? Seria uma que é né, uma instituição não governamental que teria a função, né, de ocupar o papel quando o Estado não dá conta de oferecer aquele serviço que é direito, né, da população, ampliou esse contrato, né, tornando as gestões, né, já existia a terceirização, mas passou a gestão dos equipamentos públicos para a SPDM, a partir de agosto de 2021. O que efetivamente, no nosso entendimento, passou a gestão da cidade para essa empresa. E junto com esse contrato, aprovou todas as inovações da reforma trabalhista. Então, a pejotização, o trabalho intermitente, então, você precariza a quarteirização você precariza também do o serviço, servidor, o trabalhador que está nessa UCIP. E aí, hoje, por exemplo, você falou do PJ, do médico. Hoje, por exemplo, nós temos 2 grandes pronto-socorro na cidade, né, os PS, que é o do Quarteirão e o do HM, né? A gente também tem agora no Eldorado, no Paineiras, retomando, mas são os principais. Com a SPDM, ela contrata uma empresa quarteirizada. Essa empresa trabalha com médicos PJ. Então é o seguinte, tem lá 4 médicos no plantão de uma sexta-feira à noite. Esse médico vai receber só pelo que ele trabalha, ele não tem vinculação com a cidade, com o munícipe, com a prefeitura, com nada. Ele simplesmente não aparece, né? No dia em que ele não aparece, né, que ele simplesmente não vem, ou porque arrumou um plantão melhor, ou porque bebeu demais no dia anterior, né? Ou porque, sei lá... Bebe? Ele não aparece. E nesse momento a cidade fica desassistida, né? Então mostra que é um modelo que está fadado... Que tira o vínculo ao fracasso. Isso se repete nas UBSs, né? Como é que a gente fala num programa de saúde da família se você é simplesmente aquele médico, aqueles profissionais, não só os médicos, né, porque você está quarteirizando os serviços, eles não acompanham, né? A família de quem que nós estamos acompanhando, afinal, se tem uma rotatividade gigantesca dos trabalhadores que deveriam estar acompanhando essas famílias, né? Sim. Essa é uma das questões, né? Mas a terceirização, ela se repete em vários outros setores, né? Inclusive, ele falou também na creches conveniadas, que também são feitas pelo mesmo regime de contratação de UCIP, né? Que a gente sabe que isso é feito, sempre tem alguém que comanda essa instituição, que muitas vezes não respeita o Estado laico, por exemplo, né? Né? Então, o governo financia instituições que funcionam para além do que diz a legislação, inclusive, né? É de caráter emergencial, sempre, né? Porque se tem criança precisando de vaga de creche, não vai você que vai dizer não, né? Mas precariza o trabalho. Para a gente, enquanto servidor, é muito danoso, né? Porque o serviço é outro, mas também o nosso próprio Instituto de Previdência, né? Que não tem uma rotatividade. Então é um prejuízo desde o servidor à população, não tem... E o serviço não melhora, né? Essa é a verdade. É a população. Né? O principal prejudicado é a população, porque, meu ponto de vista, se a gente tem um professor que tem vinculação com o aluno, com a família do aluno, tranquilo, você vai saber dos problemas do seu aluno, as próximas gerações que vêm ali você conhece. Se a gente tem um professor itinerante, esse ano é João que deu aula, ano que vem é Maria que está na escola, daqui a 2 anos a gente não tem ninguém daquela equipe, qual o vínculo que a escola vai criar com a comunidade? Exatamente. Sim. Sempre vai ser um invasor ali dentro daquele espaço. É um problema muito grande porque, assim, no caso da creche, você vai e coloca uma organização, uma creche particular para prestar o serviço público. Se você faz isso de forma emergencial, como você falou, ok, né? Tudo bem, não tem problema. Precisa realmente cumprir uma necessidade, uma urgência. Só que se você deixa de planejar a construção de uma creche naquela região e você fica só alimentando... Se o provisório vira permanente... O provisório vira permanente. Eu acho que o grande problema é que muitos governos, principalmente governos mais à direita, eles fazem isso não de forma provisória para você garantir o atendimento e aí depois construir o espaço público para atender a demanda. Eles fazem isso, inclusive, com uma política para facilitar a contratação, para você poder contratar pessoas que são ligadas a pessoas que fizeram campanha. Exatamente, e uma série de problemas, né, que realmente são muito complicados. Eu vou só pedir licença para você, gente, porque a gente ganhou 2 superchats aqui enquanto o programa está rolando. Um é do Matheus Fusca,
né, que inclusive é companheiro nosso aqui de bancada, e para dizer para você que está assistindo a gente como é fácil fazer e ajudar o nosso trabalho, ajudar aqui a iniciativa no podcast, né, o Superchat, rapidinho, você clica aqui, escolhe o valor que você vai fazer, manda a mensagem que você quer mandar, e em menos de 30 segundos você consegue contribuir e fortalecer o nosso trabalho aqui. Eu vou aproveitar também e mandar um abraço para meu pai, Luiz Alexandre, que está assistindo a gente. Muito bom. A Maera falou uma coisa bastante interessante, ela colocou aqui, ó, eu tenho um pacto de consciência desde que eu entrei na rede em 2016 de paralisar em todas as greves legais, mesmo que às vezes a pauta não seja prioridade, né, para ela. Ela pensa que isso é pensar no coletivo, e é muito isso mesmo, né? O Paulo Sérgio Rei mandou boa noite. O Meu Elenilson. Não, eu tô vendo minha família aqui. Sim, mas eu tô vendo uma mensagem aqui do Luiz dizendo assim: boa noite para todos, em especial para meu esposo de Nailton. Luiz, estão mandando meu beijo. filho, meu nego. Lá ele. Meu filho. Eu achei que ele era. Não sabia, pô. É meu Aqui a filho. gente sem preconceito, pô. Não, sem preconceito. Não, mas a família, até Danilo tá aí, Fagner tá ouvindo ali, Danilo tá aí com a gente, ó, Fagner. Eu vi que tem... Companheira Ariana também, da Cida. Companheira Ariana Rumstein. Cleiton Coutinho mandou uma mensagem aqui pra gente, também o presidente do PT. Aliás, o PT faz 43 anos, né? 10 anos não, no dia 43 10. anos, 43. Faz 10 anos, dia 43, né? Faz 43 anos, dia 10, então vou mandar um abraço pro Cleiton, que em março vai estar com a gente, né? O Yasuki mandou um abraço para ele, falou que tá cuidando da mãe dele, então, nosso amigo aí. Agora o Ayrton Mendes também tá fazendo uma cobrança pro Hit aqui, que ele quer fazer o lançamento do livro CTPS, carteira profissional lá no sindicato. Já foi feito lá, né, Dina? Lá no Sim, lá no Sinserve é uma boa. As poesias, acho que é poesias importante. muito boas Vamos fazer, de sim. Ayrton, viu? É uma lembrança boa da vinculação da carteira de trabalho com o indivíduo. Livro muito bom, tenho no meu carro, Muito sempre. Bom. Muito bom, meu. Quando tô parado, leio Companheiro ele. Ney também, trabalha Ney com a gente Engel. lá na CUT. Não, pô. Isso é o Ney Não, Engel. tá vendo? O bicho é outro Ney. enxerido. Ele é enxerido, ele vai lendo os negócios e não sabe o que é. Ney Engel, ele ajuda aqui o nosso canal, né? Ele é membro do nosso canal, contribui apenas R$ 7,99. Desculpa aí, Ney, eu confundi os Neys. Só R$ 7,99, menos que uma cervejinha lá no Mundo Livre, você pode contribuir aqui com o nosso podcast. E a Flávia May também, acabou de dar mandou um superchat, mais um superchat hoje. O programa tá bom aqui, viu? Tatu Mais também tá aqui, ó. Sim, um abraço para ele. E o Ney falou valeu, o seguinte, meu camarada. falou um negócio interessante sobre, inclusive, precarização das condições de trabalho, né? Porque na Caixa hoje, ainda, né, a gente espera que mude nos próximos meses, não existem cargos fixos de caixa e tesoureiro, né? O pessoal ganha por minuto trabalhado. Então, se um colega precisa substituir um caixa, um tesoureiro e trabalha 3, 4 horas, ele vai ganhar 3, 4 horas num dia. Ele não tem mais a função. E isso foi uma inovação dos últimos governos aí, os governos de direita. O Elenilson Tatu falou o seguinte, o que mais me indigna... viu? viu? Gente bom, inclusive um abração para você, professor, né? Professor de dança. Professor de dança, companheiro, Tatu. Flashback, né? Flashback, É o rei dos passinhos. O que mais me indigna é um assessor na qual se beneficia das lutas, no qual tem um direito de salário, e não são sócios do sindicato para ajudar na luta. Um absurdo. Queria que vocês falassem disso. Eu vou pedir licença agora para a gente falar um pouco sobre isso, porque teve uma decisão recente dizendo que pessoas que não são sócias do sindicato ou dos sindicatos, elas não teriam direito aos benefícios da categoria. Parece uma coisa boa, mas eu vou rapidamente dar minha opinião. Eu acho que isso é uma casca de banana para a gente escorregar, né? Porque o Ney mandou um superchat de 10 conto. Hoje sai rico daqui. Tá garantido. Obrigado, Ney, grande companheiro. Gente, não vou descer pra praia, não, viu? Vou dormir por aqui. Vai dar pra pagar cerveja. Mas isso é uma casca de banana, cara, porque você imagina o seguinte: daqui a pouco, normalmente, né? Até me permitindo ser um tanto quanto preconceituoso, quem não é sócio de sindicato são os maiores cargos. E aí você começa a atingir aquele artigo da reforma trabalhista que ganhando acima de 11 mil e não sei quanto, e com superior você pode negociar sozinho
os seus direitos. Se a partir do momento em que você institui uma situação na qual só sócio de sindicato consegue ter os direitos negociados por aquele sindicato, daqui a pouco você vai ter uma massa de pessoas entrando na justiça para conseguir o direito de negociar sem sindicato. Eu queria emendar junto com o que você está falando por uma pergunta para eles. Essa é uma das principais coisas que a gente precisa reverter na reforma trabalhista, né? Que é a livre negociação, né? Isso É um grande problema. Uma aberração. E aí vou passar para o Sidney para ele emendar essa bola quicando. Sim. Mas é isso, cara. Isso é um grande absurdo e uma grande casca de banana, cara. Não, a questão é a seguinte, eu queria saber de vocês qual a perspectiva. Eu vi, pelo menos eu vi as fotos, o Hit Tava lá na posse do Marinho, né? E uma coisa me chamou muito a atenção na posse do Marinho. O ex-ministro do Bolsonaro, o ex-ministro do Bolsonaro fez a transição. Entusiasta do governo Lula, ele, né? Não, fez a transição e ele disse um negócio que para mim tá gravado, isso vocês podem procurar, a posse do Marinho, e assistam lá o ex-ministro do Bolsonaro dizendo assim: confesso que quando eu fui chamado, eu não sabia nada sobre trabalho. Esses eram os cargos técnicos que os caras dizem, entendeu? O cara dizendo na boa. Ele falou ao vivo. Confesso, quando eu vim para o Ministério do Trabalho, eu não sabia nada sobre trabalho. Paulo Guedes podia falar isso, inclusive, sobre a função dele, né? Ele podia chegar e falar que não sabia nada sobre economia, porque não sabe, né? Agora, eu vi que vocês, pelo menos o Hit, eu vi que estava lá, e parece que tem umas questões a ser trabalhadas, principalmente sobre a reforma trabalhista. Ele tocou que tem um compromisso de reverter. Uma das coisas é essa, é a questão da negociação individual, acabar com isso, né? A relação do negociado sobre o legislado. Mas tem uma coisa que chama muita atenção na fala dele, para mim, foi a questão da Convenção 151 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Hit falou um pouco sobre isso, sobre a mesa de negociação, porque no funcionalismo público, só falar aí para o nosso público aí desse podcast, o funcionalismo público ele não tem obrigação, não existe a obrigatoriedade do gestor público, seja ele em âmbito federal, estadual ou municipal, de receber o sindicato e fazer uma mesa de negociação. Você pode ficar 10 anos sem receber as pautas da categoria. Isso não acontece no serviço público. Essa convenção parece que fala sobre isso, né? Que regulamente no país o direito do serviço público ter mesa de negociação. Como é que vocês estão vendo tanto essa questão da 151, mas como o que está sendo anunciado pelo Ministério do Trabalho nesse próximo período aí? Mas que tu responda, Rete. Ô, Marinho, eu tinha até feito uma montagem para dizer que eu tava lá, mas o Lino foi lá e me entregou. Denunciou a fake news. Mas tava antes, viu? Eu fui lá, passei a virada lá em Brasília, eu tava na porta lá. Eu tive lá. Eu tava. A gente tirou foto lá, a gente tirou foto. E essa não é montagem. Essa não... Tava muita gente lá, foi... o movimento todo foi muito emocionante, né? Que a gente realmente respirou, né? A gente saiu daqui de ônibus, né? Atravessamos esse país até Brasília com a nossa categoria organizada para poder viver esse momento. Aí tive a oportunidade de ficar mais uns dias, tinha uma reunião importante da Confetan, que é a Confederação dos Trabalhadores Municipais do país. Inclusive foi um tema até que você tocou um pouco, né? Que é sobre a importância da estabilidade para você poder também, né? Num período de crise igual que a gente estava vivendo, de desemprego, de fome da classe trabalhadora, os municipais, o serviço público de maneira geral, né? Mas os municipais onde está o maior bolo, eles fizeram meio que, né? Foram heróis, eu acho, nesse sentido, para poder fazer a luta da classe trabalhadora nesse período, né? Não é luxar, é a gente lutar para poder planejar o futuro. Sim. Isso é fundamental. Inclusive as grandes lutas mesmo, né? A luta contra a própria reforma trabalhista, da Previdência, né? A luta contra o golpe, né? E outras lutas que a gente pôde fazer, né? Ao longo desse período, contra a reforma administrativa que nós derrotamos, né? Inclusive a reforma trabalhista, ela é filha, né?
de pai e de mãe, E da parteira. terceirização. E parteira. Da terceirização. A reforma administrativa nada mais é do que esse fenômeno que nós falamos, de tentar se apropriar dos recursos do Estado. Parasitar o público, né? Exatamente, e o quanto que é importante a estabilidade dentro do serviço público para a manutenção dessas lutas que eram centrais e foram centrais nesse último... Os coaches de empreendedorismo devem estar com raiva de você agora. Nesse último período aí, né? Acho que essa era uma questão. Mas do Maninho, assim, primeiro que já durante né, a campanha, a gente defende, sempre tratou como bandeira a questão da revogação da reforma trabalhista, né? A gente já percebeu que não é esse o caminho, não é isso que o governo tem sinalizado, mas tem sinalizado em tratar algumas questões que são centrais, né? Sim. E é bom que a gente já coloque todas as nossas energias nessas que são centrais. O Marinho já fez uma reunião com vários sindicalistas, com as centrais sindicais, já estabeleceu de novo uma mesa para negociar lá, né, com essa representação, o que não acontecia no Brasil já há algum tempo. Isso para a gente é muito importante, mas eu entendo que nesse primeiro momento né, para os municipais, né, que é de garantir a negociação a partir de uma lei federal. Acho que essa é uma das questões. A outra é a questão do financiamento. A gente não tem que dourar a pílula. O movimento sindical, ele, né, foi mesmo tentativa de destruição total, né? Sim, foi isso que aconteceu, né? A gente nunca defendeu, né? Não é o conjunto, mas o campo mais cutista, o imposto sindical em si, da maneira como ele era feito. Mas é preciso que se discuta aí, a gente espera que nesses primeiros 100 dias, uma maneira de repor, de refazer o financiamento para essas organizações. Inclusive, uma coisa que é importante falar, a CUT, ela é contra o imposto sindical. Sim. Né? E aí, até a gente estava fazendo um debate hoje no sindicato sobre a extensão do horário que um dos bancos privados do Brasil está fazendo, né, para abrir às 9 e fechar às 8, e o movimento sindical bancário sempre foi a favor da gente fazer a extensão do horário de atendimento, das 8 às 18, se eu não estou enganado. E aí, nessas duas situações, a pessoa olha e fala assim, poxa, legal, né, então estão fazendo, né, a CUT é contra o imposto sindical, cortou o imposto sindical, a gente é favorável à extensão do horário, pô, estender o horário, ótimo, não é ótimo, de trabalhadores, porque o problema no nosso caso, a defesa da extensão é com 2 turnos, né, com 2 turnos para que o bancário ele possa chegar, trabalhar naquela carga horária correta, ir embora no horário dele, precisar fazer hora extra todo dia, né, uma galera chegar depois para garantir um atendimento de qualidade na parte no final do dia, né, então os caras fazem aquilo pseudo o que a gente pede, mas sem a complexidade que exige uma medida dessa. E o fim do imposto sindical, ele tem o mesmo problema, porque a CUT, ela sempre foi pelo fim do imposto sindical para que cada categoria pudesse debater e aprovar em assembleia o seu custeio. Que eu acho que é o que está o caminho, sendo proposto, né? É o caminho que a gente está... Que é uma taxa negocial para as conquistas. Exato, né? Uma contribuição negocial que seja aprovada em assembleia. Solidária. Exatamente, para garantir o custeio. Então os caras começam a fazer as coisas, começam a atacar, muitas vezes com coisas que são bandeiras nossas, né? Isso precariza muito e muito sindicato acabou perdendo o seu financiamento do dia a dia, porque muitos deles têm uma complexidade muito grande com relação à sindicalização, tem uma dificuldade muito grande, precisava desse imposto, e se tivessem feito de uma forma correta, teria uma contribuição negocial para subsidiar o dia a dia, né? Porque a ideia nunca foi a organização do trabalhador se estruturar, cristalizar a questão. É destruir. Falar isso, né? A gente tem aí 2 modelos. Nós temos o sindicato dos trabalhadores, e muitos trabalhadores desconhecem isso, Rit. Que quando hoje doeu no peito que ela fala do servidor que ia se desfiliar se não conseguisse uma boa negociação. Uhum. E aí, nós como se só dependesse do sindicato. Exatamente. Nós, servidores públicos, temos aí a vinculação direta com o governo municipal. Como o Rit falou, como o Lidney procurou, nós não temos a 151 regulamentada no país, ou seja, a negociação com o servidor público ainda não tem uma obrigatoriedade. Nos municípios conseguimos, aqui também conseguimos, no governo Marinho, estabelecer a mesa permanente de negociação, a lei ainda vigora e a gente estabeleceu uma mesa com o governo atual que
dialogou. Não vou dizer que negociou, porque não existe negociar e você sair de bolso vazio e o outro continuar com o bolso cheio, Não é né? negócio, Não né? é negócio. É bate-papo. Exatamente. Mas temos a mesa lá. E aí, quando a gente vem no viés de ataque que aconteceu, atacaram muito o sindicato dos trabalhadores. E aí os sindicatos patronais permaneceram do mesmo jeito. Recolhimento de imposto sindical continuou. As empresas sendo obrigadas... O pau que bate em Chico não é o que bate em Francisco. Não. E aí a gente observa também o crescimento que foi da Fiesp, que é a Federação o Sindicato das Indústrias aqui do estado de São Paulo, cresceu muito. Por quê? Por enquanto que a gente conseguiu enfraquecer os sindicatos de trabalhadores, conseguiu fortalecer os sindicatos patronais. E com isso empoderou os caras. É o cara olhar para você e dizer, ó, não vou negociar com o seu sindicato, mas se você quiser fazer alguma coisa contra mim, meu sindicato vai me defender. E os trabalhadores ganharam, pegaram essa ideia para si e levaram. Às vezes, muito difícil a gente ouvir. Hoje, graças ao trabalho, a Ariana até mandou um abraço aqui, um abraço também para você, Ariana, grande companheira de luta. Ariana. E aí, aqui no Sindiserve de São Bernardo do Campo, a gente tem uma direção muito boa, né? A gente tem os companheiros de luta que fazem com que a gente esteja presente em todos os lugares da cidade, a categoria está nos reconhecendo. Tanto que estamos com crescimento de filiação e conseguimos nos manter no período aí de pandemia, nos manter sem imposto sindical, com uma receita o suficiente para sustentar o sindicato. Mesmo o prefeito cortando as mensalidades. O cara foi lá, autorizou o pagamento na folha, ele cortou. A gente ficou 3 meses sem um centavo no caixa do sindicato. E aí, muitos trabalhadores diziam, a gente não precisa de sindicato, para que a gente quer sindicato? E os patrões se fortalecendo com os sindicatos deles. E olhem só a situação. E aí vem outra questão, que falam muito, não quero que meu sindicato se confunda com partido, não quero que o sindicato fique dialogando com políticos. Olha o que aconteceu com o Josué esses dias, Paulo Scaff, né? Que foi presidente da Fiesp, que foi candidato a governador já 1000 vezes. Eu acho que a última eleição ele deve ter tido o voto dele e da mulher, né? se teve. Mas Paulo Scaff, que usa a Fiesp para um projeto de política partidária, ele tentou dar um golpe em Josué para assumir o posto, para se manter dentro do campo político. Para continuar a relevância política, né? E nós, trabalhadores, não queremos que os nossos representantes entrem no campo da política. Por quê? É para a gente continuar na pureza do indivíduo, na pureza do trabalhador aguerrido, do que leva chibatada nas costas, que morre pendurado num pelourinho. Para que isso, gente? Nós, trabalhadores, também precisamos ver o resultado final dos nossos produtos, né? Nós precisamos ter orgulho de conseguir comprar um iPhone. Um dia, quem sabe... Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Imagina se no fim de semana todos os trabalhadores pudessem descer para a praia para pescar, para nadar, para ir lá para tomar uma cervejinha na beira do mar, ou andar no iate, né? no iate comprado com o seu amigo. Aí nós teríamos uma sociedade justa. Mas por enquanto que o trabalhador supervaloriza o patrão e tira de si o seu direito de lutar, nossa, como que eu vou aceitar que feche meu sindicato? Como que eu vou dizer que eu não quero pagar o sindicato porque meu patrão é ruim? Não existe uma sociedade democrática se não tem o direito de reivindicação da classe trabalhadora. Exatamente, né? Com certeza. Exatamente. E a classe trabalhadora, eu, como sou nordestino, né? O nordestino retirante, aqui estou. Como nordestino, eu via muito a questão da construção de São Paulo. São Paulo foi construído graças aos nordestinos que migraram de lá para cá. Acho isso muito preconceituoso. Nós temos que pensar o quê? Todas as cidades no Brasil foram construídas a partir de trabalhadores. Primeiro, olha os trabalhadores negros que foram obrigados a desembarcar nos nossos portos e morrerem em uma terra que não era sua. E depois os trabalhadores que foram obrigados a sair do seu canto, sair do Nordeste, sair do Norte, sair de Minas, sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, sair do Rio de Janeiro para São Paulo, para morrer em terra forasteira
e construir o que tem. E depois ser desvalorizado, né? Sim. Poxa, imagina quando eu chego nas ruas de São Paulo, que eu vejo aquele mar de pessoas morando nas ruas. É um absurdo, né? Imagino tanto de pessoas que tentaram vir para cá para se inserir no mercado de trabalho, dar sua mão de obra e não acharam nada, foram para a rua. E não Sim. tiveram a proteção do coletivo, né? Porque se tem um sindicato organizado, se tem uma estrutura organizada para os trabalhadores, Defende um mínimo de defende o mínimo de dignidade, vai defender o passe social, né? Transporte social, vai defender uma distribuição de renda com assistencialismo inicialmente necessário, Sim. e vai ter uma classificação daquelas pessoas que estão na vulnerabilidade. Uhum. Gente, é triste quando a gente chega no lugar que temos pedreiros, advogados, engenheiros, gesseiros, né, Val? Temos essa galera toda aí jogada na rua, vê navios. E aí, qual o remédio que o cara tem? Uma cachaça, porque não pode dormir sem se embriagar na rua, por causa do frio, por causa da vulnerabilidade, por causa disso, acaba usando pedra, acaba se tornando um usuário de crack e faz as cracolândias da vida, e sempre penalizado, né? Porque esse cara, ele veio com sonho, ele veio com ideal de vida, ele começou uma situação de rua, deu sequência nessa situação de rua, e às vezes fazem as famílias da rua, Na rua. e aí não pode passar lá na 25, não pode passar nas ruas comerciais de São Paulo, porque todos os comerciantes vão ficar com medo, achando que eles vão roubar. Sim. E às vezes rouba, por causa que a situação que já foi posta, está imposta, faz com que ele roube. miserabilidade E a distribuição, não temos um negócio chamado distribuição de renda, que ao invés de roubar, o cara não ia querer roubar um copo ou um celular, se ele tivesse a certeza que ele teria um dinheiro para tomar um café. A pessoa almoçar. perde completamente a dignidade. Exatamente. E aí, gente, é uma coisa bem simples. Isso tudo é ataque à classe trabalhadora. Desde o dia que uma princesa chamada Isabel, dentro de um palácio de Guanabara, sendo pressionada por uma galera que estava ali na rua, de negros, já querendo fazer uma revolução, ela assinou uma lei áurea, aquela lei inacabada, aquela lei que levou muitas pessoas à miséria, e aí fez o quê? Fechou as portas da fazenda e colocou as pessoas na periferia. Desde aquele dia que a classe trabalhadora brasileira vem sendo destruída. E com o desgoverno que a gente teve nos últimos períodos, começando pelo golpista, ele não gosta de ser chamado de golpista. Ele se ofende, o Temer ele não gosta, não. E aí... É o vampirão do mal. Chamar de vampiro brasileiro. Começando pelo golpista, que ele chega e dá um golpe direto nos trabalhadores ao fazer a reforma trabalhista, que põe o negociado sobre o legislado e a opção do trabalhador negociar direto com o patrão, e depois a destruição que Paulo Guedes junto com o Bolsonaro faz, ele pega e faz exatamente o que a princesa Isabel fez. Ele faz pior não, ele faz igual as pessoas que foram na África guerrear com o povo negro, os ingleses, os portugueses que foram guerrear com o povo negro e que escravizaram essas pessoas e trouxeram aqui para o Brasil para explorar a mão de obra deles a troca de água e pão. Ele faz isso porque ele pensa em tirar o que a gente já tinha, que era o nosso salário e a nossa autonomia de escolher o que eu quero. Quando Lula falou no período de campanha que a gente teria a opção de tomar cerveja e comer a picanha, é exatamente isso. Eu posso gostar de comer farofa de ovo, mas que é bom também. Eu tenho que chegar no mercado e ter opção, o dinheiro suficiente para passar na área de carnes e ir lá buscar um ovo, ir lá buscar uma sardinha. Sim. Ou pegar um peixe mais nobre que tem e comer. Sim. Não é chegar e não ter a mínima condição. Sim. Você sabe? E aí, Hugo, um recado direto para os trabalhadores. Trabalhadores, univos, a gente só vai conquistar alguma coisa unindo. União. Não adianta falar mal de Hit e de Dinailton, porque eu sou professor. Daqui a um tempo termino meu mandato no sindicato, eu quero ter a minha vida além do sindicato e uma hora eu vou
sair desse espaço e vou cuidar da minha o vida. sindicato Sim. interessante, que às vezes falam da direção, né? Interessante não, né? Um dos dilemas que a gente vive junto com a categoria, né? É como se a campanha salarial e o resultado da campanha salarial, seja positivo ou seja negativo, não nos atingisse também, né? Lute por a Como, gente, né? como se não fosse também produto dessa negociação, com sucesso ou não, que a gente fosse pagar a nossa conta, né? Os filhos, sustentar a sua família, a sua casa. Então, a gente é tão interessado, né? Que as coisas Exatamente. deem certo quanto A gente negocia, inclusive, pra gente, o né? trabalhador, Exatamente, inclusive com pra certeza. gente mesmo, né? E isso, às vezes, o trabalhador, ele acha que não, que o dirigente sindical, que Aham, que aquele resultado não atinge ele. diretamente. com certeza. O Dina falou aqui eu acho que a gente vive o tal do ultra neoliberalismo, né? O pior de tudo dessa população que vive é ela ser convencida de que a culpa é dela, né? De estar naquela situação, né? Como se o Estado não tivesse nenhuma responsabilidade sobre aquilo, né? E o Estado brasileiro, ele tem responsabilidade pela população, pelo Muita. povo, entendeu? A gente paga muito imposto para todos os setores, justamente para que o Estado cumpra aquilo que está definido na Constituição, que é garantir o mínimo, né, para todas as pessoas. E essa população está privada disso, e muitas pessoas, né, foram convencidas, né, por esse sistema que a gente vive, de que ele está lá porque ele merece, né? Que Sim. a culpa é individualmente dele, que ele que não trabalhou o suficiente, que é Exato. como se ele não tivesse sendo privado de direitos que são direitos fundamentais, né? Essa é uma questão que chega a doer, né? Eu vi um dado agora de São Paulo, 50 mil pessoas estão vivendo nas ruas da cidade de São Paulo hoje, né? Muitas famílias, né? Absurdo. Mas Muitas quando o pessoal fala de assim, a gente paga muito imposto, normalmente fala para querer que se pague menos, né? Mas as pessoas nunca pensaram que dessa grossa camada de impostos que a população brasileira paga, e os pobres pagam mais do que os ricos, infinitamente mais, boa parte dela serve para pagar juros bancários. Sim. Né, para pagar juros para grandes investidores. É um grande problema, e isso acaba culminando no que o diretor falou, das pessoas não terem oportunidade de comprar o que quer. E até o diretor falando, eu me lembrei de uma história, eu preciso contar agora, porque senão daqui a pouco a gente perde o bonde do assunto, mas eu voltei para o Nordeste tem uns 8, 10 anos já, e quando eu fui pela primeira vez, tem uns 8, 10 anos que eu voltei para o Nordeste. Tá. Fiquei sem ir durante muito tempo. Né? Era um adolescente roqueiro, né? Roqueirinho eu aqui. Roqueirinho não quer ir pra... não gosto de Nordeste, meu. No Nordeste nada a ver. Os caras ficam ouvindo forró, né? Tão bom. Ô, coisa boa. Vamos forró. Mas realmente, né? Mas isso não vem ao caso agora. Só que quando eu voltei, cara, eu tava num sítio de uns parentes meus lá, e aí a gente começou a comer uma tripinha frita, tomando uma cana, tomando uma cerveja. O que é tripa? É intestino delgado do bode. Vai comendo a tripinha frita, e aí a gente comendo, e os meus primos assim, aí rapaz, tripa é bom demais, né? Rapaz, tripa é muito bom. Não, porque há 20 anos atrás, a gente era obrigado a comer isso aqui todo dia. Hoje a gente come quando quer. E é isso, cara, é isso. Pô, eu quando era criança, meu pai foi mandando embora da empresa onde trabalhava, e a gente ficou meses comendo arroz, feijão e ovo. E hoje eu adoro comer ovo, meu café da manhã é ovo, inclusive tentando perder esse bucho desse tamanho aqui que eu tenho, né? Eu como 6, 8 ovos todo dia, porque eu quero. Porque eu tinha bronca de ovo também. Teve uma época que o ovo era a representação da falta de mistura em casa, né? Eu tinha uma bronca, hoje eu gosto, porque é opção. Uhum. Tem uma história engraçada também, que eu também sou nordestino. Minha mãe entrou no estado como auxiliar de enfermagem. Tu é nordestino? Com essa cara bonita aqui. Ninguém sabia. Rapaz, aí, uma base alimentar nossa é o cuscuz, né? E quando você entrava no estado, você ficava 3 meses sem receber. Você ia receber depois de 3 meses. Minha mãe entrou, rapaz, esses 3 meses que eu comi de cuscuz na minha vida. Eu peguei uma bronca de cuscuz numa época. Agora eu voltei a comer, mas eu peguei uma bronca. Mas é isso, cara. É a gente voltar a ter opção. Quando o Lula fala
sobre a gente tomar cervejinha e comer picanha, não precisa ser obrigatoriamente cerveja, mas é você ter dignidade de você poder ir no mercado e não ficar E ter um comprando momento só aqueles recreativo, suquinho, né? Ele tá dizendo isso, né? Sim, Você ter o seu momento com a sua família, comer recreativo, com os qualidade, amigos, poder né? escolher o que comer, é poder pegar um fim de semana com a família e fazer o que quiser. Né? É Exatamente. ter dignidade perdida por tantas pessoas que não têm opção de emprego e ficam na rua, né? Então eu acho que a construção de país que a gente precisa fazer a partir de agora é esse país, é o país onde as pessoas possam escolher o que querem estudar, possam escolher o que querem comer, né? Inclusive escolher opções naturais, né? Que você vai tomar uma vitamina na padaria hoje, pelo amor de Deus, é hora da morte, né? Sai muito mais barato você tomar uma coca e comer uma coxinha do que você comer um lanche natural e tomar uma vitamina. Ou posso não escolher nada disso, Ou né? posso não escolher nada né? disso, sim. Você Bom, tá a falando gente- de comida, eu tava Fala. na pergunta do Dina, que eu nem Uhum. falou do que espero do Marinho Dina- também, Dina né? aqui, ó. Do Dina não, do Do Lidney. Lidney. É os nomes estranhos, né? Eu sei, eu sei, Você eu sabe sei. que também o pessoal Eu sei, me eu sei. chama de hit. É sério? É, de hit. Hit, E eu de Lidney. Ele é o hit e esse é o hit, né? Falando Estranho, do- meu irmão. Você confunde do mesmo. Marinho. A outra questão que fala é a questão mesmo da uberização, né? Essa é uma questão também que precisa ser resolvida em curto prazo. Eu já comecei a ficar explorado empresário, né? Porque eu não sei como conseguiram convencer, né, uma parte da nossa população que você entregar a comida numa bicicleta é você ser um empreendedor, né? É você ser, Lamentável. né? É uma coisa sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de cobertura, né? Mas Exposto a liberal todo é tipo bom em propaganda, né? de violência, e isso é uma coisa que eu espero realmente, mesmo que não haja revogação Uhum. por completo, né, da reforma trabalhista, que essa é uma das questões que eu acho que precisam ser Aliás, resolvidas. Marinho, volta aqui, viu? Volta aqui, vem falar com a de gente de primeiro, novo. assim, de começo. Essa é uma das coisas mais importantes aí que precisa Muito ser bom. feita. Com certeza. Legal. Bom, a gente está caminhando aí para o final do Deixa eu nosso só perguntar uma programa. coisa aqui. Vocês são uns jovens sindicalistas. Qual a idade, Hit e Rapaz, Dina? Deixa Deixa eu eu só perguntar isso aí antes da caideira, porque eu não quero colocar isso na caideira, não. O que vocês A estão Dina fazendo? perguntou quando me conheceu lá no. Não conheceu, né? Uma primeira vez, ele perguntou assim. Você assumiu Mas com o é sindicato- jovem ou é jovem? É jovem mesmo? Eu sou já. Será, né? Tem muito Não, mas vocês sindicalista assumiram jovem, o sindicato com quantos anos? Agora eu tenho, como presidente Como do presidente, sindicato, há né? 35 anos. 35. Eu também assumi como presidente com 36, um pouquinho mais velho que isso. Caramba. Rapaz, vocês estão acabados pra caralho. Eu achei que era um É pouquinho que mais roda novo. sem óleo. Eu rodei muito sem óleo já. Agora deixa eu tentar Estraga. voltar a começar o encerramento do Ô, programa, Hit, né? ô, Hit, Não, mas calma aí, pelo amor de Deus, gente. Calma aí. Não, pelo amor de Deus. Calma aí. Não, só- Vou ser indelicado de cortar. Não, só um Desculpa. item. Rapidinho, Só um que item. tá chegando o horário da Tem gente que fazer entregar o o episódio. merchandising. Não, você vai falar. Mas deixa eu só pedir pro Lidney fazer a pergunta saideira, porque senão a gente tem horário aqui. Pedir pro Lidney Mas diga aí, agradecer. Dina. Não, Faça e já faça a sua É que saideira a em gente seguida teve já. uma fase de jovens presidentes de sindicatos e servidores. Hit, eu e João Gabriel aqui em João São Paulo. Gabriel em São Paulo, Sim. né? É verdade, Uhum. também é um camarada novo. É, que tenha mais exemplos disso, né, cara? Não, eu queria fazer uma última pergunta que não tem muito a ver com o sindicalismo. Com o sindicalismo tem a ver, sim, mas não tem muito a ver com o cenário de vocês no município, que é uma bomba aí que a sociedade está tendo que engolir, que é essa história das lojas americanas. Eu queria saber o que vocês estão pensando, o que foi Lemon, né? Lemon, né? do Lemon. É o Lemon e mais o Fundação Lemon, né? Sucupira também, Isso. mas Não, esses camaradas. não, o que quando vocês... eu penso nisso, vem Paulo Guedes, vem o modelo ideal de administração, né? Que o modelo Sim. ideal de administração é quando estiver na mão de um empresário, estado mínimo. Porque quando está na mão do ente público, normalmente essas verbas não são bem incompetente, aplicadas, né? é incompetente. E aí, essas pessoas, eles pensam que o dinheiro tem que estar bem administrado se estiver no bolso deles, né? E o maior exemplo que a gente tem de má administração, má gestão financeira é isso. Fundação Lemon faz um tempo que eles estão tentando entrar na educação pública do Brasil, dando premiação, fazendo isso, fazendo aquilo. E agora, quando a gente vê Lemon tendo esse problema, é
o exemplo que eu sempre venho dando para todo mundo. Serviço público, para dar certo, tem que ser gerido por entes públicos, Exatamente. servidores públicos, pessoas que estão ali compromissadas com o serviço público e não com o rendimento no bolso dele. Não estou falando nem o rendimento da empresa dele, né? Porque esse golpe que estão dando na Americanas é ridículo, gente. Temos uma empresa privada, uma empresa... 40 bilhões, né, que sumiu do Sim, nada, não né? dá nem para privatizar. Né? Que não 40 aparece. bilhões e o mercado nada, né? E O aí- mercado fez nada, o Não fez mercado. nada, nem nem sentiu. sentiu. Que Excel Nem é esse, chorou. né? Oh. Que sumiu. E o pior, a melhor parte é que a Eletrobras foi vendida para o grupo, porque a Eletrobras não era uma empresa mais para ser gerada pelo ente público, né? Sim. E aí vende para o grupo que não teve competência de tocar lojas E americanas. parece que a Ambev E aí- também tem problema contábil. E aí vem a outra Tá saindo questão, na imprensa. e a outra questão é, a aposta sempre foi que tínhamos que... Aposta não. O que foi falado pelo governo genocida anterior, o que foi falado pelo golpista e o que está sendo falado por Lula, que nós temos as áreas estratégicas que não podem se abrir mão de ser do Estado. Produção de energia, defesa Sim. e saúde. E aí o que acontece? Energia, Eletrobras, Privatizado. privatizada. Privatizado. Petrobras está privatizada quase Muitas tudo. subsidiárias foram privatizadas. Exatamente. no Em último 2003, falar de privatização era quase, né? Era uma coisa Sim. terrível. Exatamente. Achei que a gente já tivesse vencido essa. Hoje essa... é falar de restatização que é terrível, né? Restatização que é terrível. E aí a gente tem que pensar muito nisso, gente. Uhum. E aí, uma fala mais para o público e não para a gente que está aqui nessa mesa. O serviço público é para melhorar a sua vida e deixar a garantia para as próximas gerações. Se continuar com essa onda de que terceirizar é bom, nós vamos perder tudo. Pensem num cara que construiu junto com outros grupos e ele não conseguiu gerir o dinheiro dele. Errou no Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+B. Só Jesus salva, né? Lehman não salva, não salvou a planilha certa e deu um prejuízo contábil. Mas essa planeta estava errada faz alguns anos. Mas, Não, a gente falou sobre isso lá em Brasília, né? A gente se encontrou em Brasília Ele tomou nessa um café. reunião da Confetão, o Dino, o João. É que a gente precisa convencer os gestores do campo progressista, né, os gestores dos partidos progressistas de esquerda, de quando assumem governos, que é um grande erro você insistir na terceirização, né? Ninguém está falando para mandar trabalhador embora, Uhum. né? Mas é programar um processo de desterceirização do Estado, né? Nossos gestores, os gestores do campo da esquerda, precisam entender que terceirizar não é caminho se você quer construir a sociedade que a gente pretende ter. Se a gente quer realmente mudar a vida, né, das crianças, dos jovens, Sim. a terceirização não pode ser vista como um caminho, porque ela impede, inclusive, seja pela cultura, né, que você tem ali o acompanhamento daquela criança, daquele jovem, desde pequeno, né, porque a lógica do mercado, quando ela se impõe, ela não transforma a vida de ninguém, né, ela faz Sim. com que as pessoas... Gostaria até de aprofundar sobre isso, mas tem muito tempo ainda, Uhum. mas essa é uma questão que eu acho que a gente precisa enfrentar nesse próximo período. E tem Com um recorte certeza. aí, e tem um recorte que está sendo atacado muito, que é a arrecadação de impostos. A gente está hipervalorizando os golpistas, as pessoas que não pagam impostos para a sociedade. Uhum. Quando a gente vê o velho da van, quando a gente vê esses caras falando que a taxa de impostos no Brasil é muito grande, que tem que reduzir, tem que fazer o quê? Beleza, vamos discutir a taxação. Mas imposto não sai do bolso do velho da van, não sai do bolso Dos Lehman Brothers. dessa galera toda aí, desses malucos, né, que estão roubando a gente. Ele sai do imposto do consumidor. Exato. E esses caras, quando falam que não querem pagar tantos impostos, é porque ele quer pegar esse imposto que você está pagando e enfiar no bolso deles e não deixar nem a empresa deles sobreviver com esse dinheiro. Sim, Então com vamos certeza. tomar muito cuidado com as discussões que são feitas, Com essas narrativas, feitas, né? Bom. porque são discussões para afundamento social. E nós Com não certeza precisamos ser absoluta. afundados mais ainda. Inclusive, eu estava vendo um programa. Na verdade, eu estava vendo a reação do Casemiro, que é um cara fantástico, né? Tava reagindo a esses programas de aeroporto, sabe? Tipo, programa estilo documentário. E tinha uma funcionária da Receita Federal falando assim: não, a gente tem que cumprir a legislação aqui e fiscalizar.
para impedir a entrada de produtos importados, porque o empresário brasileiro ele tem uma carga tributária gigantesca e a gente precisa proteger o empresário brasileiro. Eu falei, pô, não é empresário que tem uma carga tributária gigantesca, porque ele repassa tudo aquilo para o produto. E a importação vem sem imposto. Ele repassa tudo aquilo para o produto. Então, na verdade, quem paga muito imposto é o consumidor. E quanto menos a pessoa ganha, mais proporcionalmente ela paga. Então, na verdade, o Estado brasileiro precisa proteger o consumidor, principalmente o consumidor de baixa e média renda. Mas agora eu vou agradecer o Lidney aqui, finalmente. Obrigado. Estado Robin Hood, Estamos nós estamos juntos precisando. aqui. Também vou fazer minha última pergunta, mas já de antemão agradecer ao Hit e ao Dinailton. Valeu, foi um papo bom. Foi um papo muito bom. Isso aí. Agradecer o Carlos Wellington, que mandou um salve aí para todo mundo. Meu camarada Carlos Wellington. Grande Carlos Wellington. Tá com o fã-clube, o Dinailton. Belmiro Moreira, meu secretário de comunicação da CUT São Paulo, grande abraço. Nossa, né? Fazendo um trabalho. Nossa, né? Não vem individualizar bancário do ABC. Fazendo um trabalho fantástico. Só gente de peso assistindo vocês aí. Não é fácil não. Também, né? Edivânio Oliveira, boa noite, grande abraço e continue cada vez mais forte nessa luta. E fora todo mundo que já citou, todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que assistiu a gente e não fez comentário, né? Convidar você que está assistindo a gente, seja agora no ao vivo, seja na TVT a partir de quarta-feira, ou você que está aí lavando uma louça, fazendo uma comida e colocou o nosso programa para ouvir, convidar você a se inscrever no nosso canal, né, aqui no nosso canal do podcast Bafechado, se inscrever no canal da TVT, que está chegando já a 1 milhão de inscritos, né, um número fantástico, e eu espero que quando a TVT fizer o programa de um número 1 milhão, a gente faça um programa especial, já vou ficar aí com esse convite feito, né, convidar você, inclusive, para, pega esse vídeo, pega o link, né, manda para o seu amigo, fala, que legal, que debate interessante sobre trabalho e sindicalismo, né, por favor, ajude aí. Agradecer a galera que mandou superchat, já deu uma força gigantesca, mais uma curtida, um compartilhamento desse conteúdo também ajuda o nosso canal demais. A minha última pergunta é sobre saúde mental dos militantes do movimento sindical. A gente vê, e não é de hoje, que a gente tem muito companheiro que morre do coração. Muito companheiro, muita companheira que morre de problemas cardíacos, muita galera nossa que tem problemas de adoecimento, a maioria deles, inclusive, ligado a doenças correlatas de ordem psiquiátrica, pessoas que passam o dia inteiro em reunião, em atividade e não se alimentam da forma correta, pessoas que emendam reunião até tarde da noite e dormem pouquíssimo, estresse gigantesco em época de campanha salarial. Fica no podcast depois das 10 horas até depois das 10 e no dia seguinte tem que visitar a agência. Mas a minha última pergunta para vocês, Dinailton e Hit, não está na hora do movimento sindical começar a discutir também saúde mental, não só na categoria, mas no próprio movimento sindical? Primeiro que eu acho que discutir com os próprios sindicatos, discutir a saúde mental do trabalhador é um fenômeno mais recente, inclusive, Sim. né? Os sindicatos, eles sempre focaram mais na questão mesmo política, né? Da conquista, dos avanços, dos direitos, menos com a saúde mental, menos ainda, né? Que eu acho que é um pouco... A gente está vivendo esse fenômeno, né? A gente, inclusive, lá no sindicato fez uma parceria com o Instituto de Psicologia da PUC São Paulo, que alguns estagiários estão fazendo o atendimento para os servidores, né? Mas esse atendimento, ele também acaba... chega na gente, né? No sindicalismo. Eu acho que tem a nossa categoria dos servidores. É uma categoria que adoece muito ao longo do trabalho, né? Então, a gente tem na base todo o pessoal da saúde, então, que passam por todo tipo, então, adoece. Os professores, a sala de aula é um ambiente totalmente muito insalubre. Uhum. As GC, né, os GCMs, os GCPs também estão expostos a uma situação de tensão muito grande, então o adoecimento ele também está muito presente na categoria. Agora, o dirigente sindical, o que eu percebo é que ele é consumido, né, por uma série de atividades de trabalho. Ninguém procura o sindicato porque está tudo bem, né? Com certeza. Essa é uma coisa que muitas vezes dói, falo em casa, né? Beijo, mãe, também, Damiana, Enio e família, meu pai. Beijo. A gente, ninguém
E o WhatsApp trouxe isso ainda mais forte, né? Que Sim. a gente acorda, às vezes, é de embrulhar o estômago, né? Com algumas questões que vêm, né? Porque tá te procurando porque tá com assédio, ou sofreu um assédio, ou tá tendo uma transferência, ou tá num processo de adoecimento grave, ou precisa do jurídico. E o sindicato é esse espaço que precisa acolher esse trabalhador. Às vezes ele tá filiado ao sindicato 10, 15, 20 anos, nunca precisou, na hora que ele precisa, o sindicato precisa estar lá para segurar na mão dele. Apostos, né? E mesmo se a gente não conseguir, né, apontar os caminhos que resolvam a solução dele, a gente vai conseguir ali dizer para ele que ele não está sozinho, né? Que a gente vai estar junto e que a gente pode. E isso causa um desgaste emocional gigantesco, né? Que é lidar com essas questões, os problemas do dia do outro, né? Por outro lado, a maneira como a sociedade brasileira enxerga, né, os sindicatos, boa parte dela, né, é difícil você ouvir um muito obrigado, sabe? Obrigado, valeu, né? De conjunto, né? Claro que quando você presta um atendimento e você busca ali encaminhar, mas é o tipo da atuação que é essa sindical, onde esse retorno, ele não é um retorno que você ali todos os dias sente, né? O seu trabalho surtiu o efeito, né? Ele é feito meio no picado, então os problemas eles chegam de vários lugares, de várias maneiras, e o retorno pelo seu trabalho não chega na mesma proporção. Também não acho que é um luxo, né? Um luxo não, uma coisa só do movimento sindical, né? Acho que, mas a gente sente muito porque lida com questões que realmente são indizíveis, inclusive, né? Muitos dos atendimentos que a gente faz são coisas que a gente precisa guardar para a gente, inclusive por uma questão de ética. Acho que isso nos adoece. Além, é claro, de que a gente faz reunião para fazer reunião, depois faz outra reunião para poder fazer reunião, da reunião, avaliar a reunião e quando anterior. sai da reunião, você encaminha outra reunião. As atividades na CUT, na Confetan, na FETAN, né, nos vários fóruns que a gente precisa construir, além dos movimentos sociais e populares, do qual, né, os sindicalistas precisam estar juntos e presentes, porque são lideranças que precisam, né, estar à frente desses movimentos. Então é uma demanda grande de trabalho e nenhum privilégio, basicamente. Pelo contrário, a gente, quando opta pela vida sindical lá em Diadema, acho que São Bernardo, por exemplo, nós somos professores. O tempo que a gente passa no sindicato, a gente perde a aposentadoria especial, né? Que seriam, né, aquela que reconhece que ser professor não é tarefa tranquila. Quando a gente opta, a gente tem perdas, além de perdas salariais, no caso pessoal da saúde e insalubridade. Então, tem sido muito difícil, inclusive, a renovação por causa disso, porque o movimento sindical, né, não tem sido muito atrativo, digamos assim, por conta do adoecimento também, por conta de outras situações. Então, eu enxergo que a gente acaba sofrendo com isso mesmo. E aí tem automedicação, e aí tem mesmo, né, essas Tantas questões coisas, que trazem. né? Igual a gente poderia estar na academia agora, mas estamos aqui. A gente podia estar vendo, inclusive daqui a pouco começa, né, o jogo da discórdia do BBB, então a gente tem que... Só acrescentando essa questão, Josenildo, que assessorava a gente há um tempo atrás, ele sempre falava, ele trazia esses índices e o tipo de morte que acarreta muitos sindicalistas. Infarto, suicídio, cirrose, é um dos grandes problemas. E aí, por que acaba sendo isso? O sindicato é uma esponja de problemas, como o Rit falou. Poucas pessoas voltam lá no sindicato para agradecer pelo que aconteceu. A gente entra com ação judicial, a gente consegue resolver o problema juridicamente, consegue reverter o valor financeiro para a pessoa e depois não fez a obrigação. E é o típico. E aí, quando tem problemas, a gente pega esse problema e abraça. O cara chega lá leva para casa, né? Chorando, o cara chega desesperado, chega sendo injustiçado, a gente abraça e leva para casa. E não tem aquela caixinha, chegou na porta da casa, põe aqui na caixinha e entra de boa, não. A gente leva para casa e tenta não expressar com a nossa família. E aí, muitos, para não fazer isso, qual é o espaço? Primeiro, boteco. Sim. E aí acaba causando um outro problema dentro de casa, porque toda vez que chega já está anestesiado, já está bom, então vai dormir. E aí E chega tarde também, né? Chega tarde. Exatamente. E tem muitos que não aguentam, não resistem.
E tem algumas cobranças que fazem que agressiva a pessoa, né? Exemplo, o reitor da Universidade do Sul que acabou cometendo suicídio quando Sim. estava sendo acusado de roubo. E tem muitas agressões que vêm que o cara não aguenta aquela agressão, não aguenta aqueles problemas que estão vindo, não traz para dentro de si Acaba sucumbindo, e né? acaba sucumbindo à própria vida. E aí, o infarto é uma explosão, o Sim. cara tá levando tudo aquilo. Aí olha como fica legal. Em casa não se encaixa porque ou tá bêbado ou tá estressado. Na rua não se encaixa porque você vai encontrar as pessoas que vão fazer cobranças que você não vai ter a resposta. Não se encaixa em lugar nenhum, você acaba se colocando para dentro. Sim. Aí explode, como a gente perdeu o companheiro lá, o corintiano, que morreu no saguão do hotel de infarto. Sim. E aí são problemas que acarretam muito os dirigentes Eu sindicais. perdi um grande amigo o ano passado, que é o Era Furlan. bancário. O Furlan. Não, além de Furlan, teve outro bancário que morreu, um que era da CUT, era uma onda. Tião de Araraquara. Companheiro Tião também problema no E coração. o dele foi bem simbólico, porque o dele, ele estava numa viagem, ele chegou no hotel, ficou no saguão do hotel, foi esperar a assessora se organizar para descer, e ele faleceu ali no saguão. E era uma fase que estava tendendo aquele fim do mandato de Dilma, que estava muito tenso para nós sindicalistas, Foi um momento muito né? difícil para E a gente né? via um momento ruim. E aí vem, quando que a gente vai poder parar para pensar na nossa saúde? A Sim. gente está agora em janeiro, começando a campanha salarial. Depois da campanha salarial, se Deus quiser, Orlando vai ser bonzinho com a gente esse ano, vai fechar tudo em março. Vai cumprir o seu papel institucional. Cumprir seu papel institucional. Aliás, ele cumpriu muito bem com o Ferrarese lá no Ministério dos Esportes, né? Tirou foto e tudo. Então faça a mesma coisa, viu, Orlando? Aqui. Né? Se você conversa com um petista em Brasília, converse também com o povo do sindicato aqui em São Bernardo. Felipe, Exatamente. eu espero mais de você do que do Orlando. Bem mais. Esse ano a gente tem uma campanha duríssima aqui. E aí, Vai o que dar acontece? Vai dar certo. A gente tem uma rotina dura dentro do sindicato e a gente não consegue parar para discutir o eu. Como que eu estou? Como que meu companheiro do lado está? Como que está tendo esse trato? Sim. A gente, HIT classificou em todas as categorias. E são categorias que a gente vê também o desgaste. Professor GCM, gente, é muito judiado. GCM, policial militar, são as categorias que mais cometem suicídio nesse país. Uhum. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, às vezes pensa porque os estouros, exemplo que aconteceu esse fim de semana na praça aqui em São Bernardo, por que aconteceu aquilo? O que está acontecendo com o GCM? Por que ele está sofrendo essa pressão? Mas nós, quando perguntam, e a saúde do trabalhador, saúde do dirigente sindical? A saúde do dirigente sindical, o professor está passando mal, o GCM está passando mal, não sei quem está passando mal, está ruim. Uhum. E a minha saúde, o presidente do sindicato, a vice-presidente, dos secretários, a gente acaba não tendo condição de discutir. E aí é um cuidado que a CUT tem, a CUT Nacional traz algumas discussões, vem cá, pergunta. O Freire tá acompanhando um pouco agora, né? Freire, já me falaram um monte de vezes, Freire, você tá me devendo café. Eu não sei porquê, mas tá me devendo café. É viu? nessa área dele aí, a saúde do trabalhador Sim. é o Freire. Tem manja tudo e é nessa importantíssimo, né? Eu acho que a gente precisa lutar pela saúde da categoria, mas precisa lutar pela nossa saúde também, né? Nosso trabalho é um trabalho em glória, o que a gente ouve muito, a gente recebe muita reclamação, o Lidney, assessor na CUT também, lida muito. Não recebe reclamação. Não. Lida com muito dirigente reclamando. A reclamação também dos dirigentes. Sim. E a gente precisa batalhar por um país que as pessoas tenham condição de viver e trabalhar com dignidade e os seus representantes também tenham condição de viver e trabalhar com tranquilidade. Eu acredito, tenho bastante esperança que a gente vai começar, a partir de agora, desse ano de 2003, a construir esse país. Espero que a gente não tenha esse projeto finalizado como foi com o golpe da Dilma, né? Mas agradecer você, Dinailton, muito por ter aceitado o nosso convite. HIT também, muito obrigado, cara, por ter aceitado. As portas do bar fechado estão abertas para vocês sempre. O bar aqui é fechado mesmo, hein? Eu queria mandar um abraço aqui também para minha cunhada Edivânia Aré, né? É o nome que ela gosta que a gente chame. Boa. E Claudinho. Dona Cidália deixou Claudinho descer a serra hoje. Olha, segunda-feira tá melhorando, Claudinho.
Ele mandou um oi aqui pra gente. E tem uma servidora, Maiara Franco Fernandes, Sim. que ela fez uma fala aqui que eu acho interessante, ó. Tem um pacto de consciência desde que entrei na rede em 2016 de parar em todas as greves legais, mesmo que às vezes a pauta não seja prioridade para mim. Penso que isso é pensar no coletivo. Exatamente. É isso. É pensar no coletivo. E esse é o sindicato, né? Com certeza. O sindicato que mora dentro de cada um trabalhador. Assim, nós, dirigentes, teremos o papel de dirigir, e o sindicato irá ter uma condução melhor, com todos se sentindo parte do sindicato. Exatamente. E aí, gente, muito obrigado pelo convite. Me senti lisonjeado de estar aqui conversando com vocês. Eu estou frustrado, porque é a primeira vez que eu venho no bar e não vejo ninguém sair bêbado. Qual o nome do rapaz que... Falei que o bar tava Fernando fechado. Tchê. Ô, Tchê, que brincadeira é essa? Você fala, passa no bar, vamos fazer o bar. O cara nem bebe. Aí, Tchê, não tem cachaça aqui hoje, ó, cadê? Ó, copo com água. Mas quando o Lula vê isso, aqui, ó, imagina Lula vendo a gente com 4, 5 garrafinhas d'água. Que sindicalista é esse, rapaz? Que modelo de sindicato é esse que estão implementando hoje? Com água na mesa. Pô, vai fruto. Para começar bem a temporada. A assessoria da CUT não tá mais fazendo negócio do mesmo jeito, viu? Rede, brigadão, quer deixar sua mensagem final também? Quero agradecer, é pra lá que olha, né, Dino? Eu sou Isso. menos experiente que você faz live toda segunda-feira, né? Fica ligeiro, eu preciso começar a fazer. Bom, agradecer o convite aqui do Bar Fechado, é um prazer poder estar contribuindo, falando, trocando essa ideia, uma experiência nova. E é isso, eu acho que não tem vitória sem luta, né? Ninguém vai dar nada pra gente de mão beijada, não adianta a gente ter ilusão. A gente tem muita esperança nesse governo que começa agora, mas o próprio Lula sinaliza, né? Vocês vão pra rua, faz o que vocês têm que fazer, entendeu? Nós vamos pra rua, vamos fazer o que tem que fazer, né? E espera que o governo possa atender as nossas pautas, que a gente possa realmente avançar para esse país aí que a gente sonha, né? Tá retomando, sonhou, né? Até, sei lá, a gente passou tanta coisa difícil esse último período, a gente tem tanta expectativa, mas vamos até controlar um pouco, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ninguém vai dar nada de mão beijada, então vamos para a luta, vamos lutar. Que sem luta não tem vitória, e sempre foi assim, nada foi dado de mão beijada. Com certeza. Eu não gosto quando fica lembrando toda hora do Vitória, o negócio é Bahia. Aproveitar que falei aqui. O triunfo, né? Fica Vitória, Bahia. Só mandar um abraço aí pra mãe e painho, passaram por uns perrengues aí, estão melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. E com certeza vão assistir essa live, então um abraço. Beijo aí pra vocês, pra mãe e pai. Maravilha. Disney, meu irmão, sua mensagem final também. Mais uma segunda, vamos continuar na luta e uma boa noite para vocês. Bom, é isso. Eu tava lendo aqui a mensagem da Angelina Cruz. Lula, velho barreiro, Lula é cachaça, são mundiais. Mas o Bolsonaro também é mundial, o maior escárnio mundial. Boa. Agradecer a você, né, em nome da Angelina Cruz e do Carlos Wellington. Agradecer a você que assistiu a gente até agora. A gente falou que ia ser 1h30, o programa tá dando quase 2. Sim. Mas convidar mais uma vez, né? Curta essa transmissão, faça seu comentário, ainda é possível, né? A gente lê todos os comentários que colocam no nosso vídeo mesmo depois. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você compartilhar para uma pessoa só, já vai ser suficiente para ajudar muito a gente. Se inscreva no nosso canal do Podcast Bar Fechado, se inscreva no nosso canal da Rede TVT, rumo a 1 milhão de inscritos. E na semana que vem a gente tem o pessoal do bloco de Bar em Bar para falar de carnaval, e aí quem sabe a gente vai ter uma cervejinha aqui também, né? Então, até segunda-feira que vem, um cheiro no zóio e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Aquele abraço.